galera, aqui é o Enfoque Podcast. Eu sou o Gabriel Benelli. E eu, Kleber César. Estamos aqui com o pessoal do Assis Captains, o Rafael e o Anderson. A gente vai bater um papo com eles. Enfim, aquela conversa do Enfoque, sem script, sem nada, só, enfim, sabendo. E acho que desde o início, a primeira coisa que me veio à cabeça é da onde veio a ideia de fazer um time de futebol americano em Assis? Bom, eu saí de Assis para trabalhar em São Paulo, fiquei alguns anos lá. Em 2012 eu retornei. Quando eu retornei para Assis, lá em São Paulo eu tive um contato com o futebol americano. Joguei por 5 anos no Corinthians, Steamrollers. E quando eu voltei para Assis, eu tinha essa vontade ainda de jogar e conheci algum grupo de garotos que treinavam em parques e espaços de grama que tem na cidade. E até inclusive tinham vontade de montar um time. Naquela época eles queriam trabalhar com flag, futebol, e eu me interessei junto com outras pessoas. Vamos montar um time, vamos montar uma escola, vamos ensinar as pessoas a jogar futebol americano. E acabou surgindo o Assis Captains. Em 2014, eu junto com o Caio Bravo e com o Sérgio, naquela época a gente começou a montar devagarzinho e estamos aí em Assis, eu já há 8 anos, com o futebol americano em Assis. 8 anos já, hein? Bastante tempo, né? Isso é na luta aí. Porque é difícil, porque eu imagino que, assim, como não é um esporte muito popular no Brasil, assim, pelo menos para a maioria das pessoas, infelizmente não é. É difícil você conseguir um patrocinador, falar pro patrocinador, pô, isso aqui é o esporte e tal, sua marca vai estar exposta desse jeito, porque às vezes o patrocinador nem entende, né, essa questão. O nome, assim, tem alguma origem, enfim, é inspirado em alguma coisa? Sim. Nós copiamos um pouco a filosofia dos Estados Unidos, onde que eles querem homenagear a história da cidade. E a gente foi um pouco copiar a história de Assis, de quem pertencia essa terra, como foi a origem de Assis. A gente dá uma pesquisada lá, vai ver lá que tinha um capitão, Sim. Rodrigues Garcia, se não me engano. Da avenida, né? Isso, e nós queremos homenagear, porque foi um cara que doou grande parte da terra para a igreja, dado o início da cidade, e a gente achou um bom nome, para relembrar sempre, e as pessoas perguntarem por que é o nome, e a gente lembrar da história da criação da cidade de Assis. Nossa, muito bom, cara. Porque eu não imaginava. Não consegui fazer essa associação. Ficou o nome Captains, que é capitão em inglês, mas para trazer, lembrar que o esporte é americano, tem essa origem nos Estados Unidos, e ficou legal a pronúncia do nome. E acabou ficou o nome de, assim, eu acho até que se, por exemplo, no caso do Corinthians aí, que é Steamrollers, é uma coisa, pra quem é do interior, eu acho que é um nome difícil, da galera falar e se acostumar. O Captains é simples, objetivo e é um nome de pegada, de força, Captains. Tipo, quem escuta já fala, pô, esse nome é fera. No começo da trajetória de vocês aqui em Assis, 8 anos atrás, como é que foi esse processo até chegar no patamar que está hoje já? Hoje já é bastante conhecido, acho que principalmente a galera mais nova, assim como eu e o Kleber, nós já conhecemos o Captains. Eu, inclusive, já fui lá treinar alguma vez. Como que foi o processo para chegar até como está hoje? As dificuldades, as vitórias que vocês tiveram de estrutura, patrocínio, formação do uniforme. Como que foi todo esse processo para vocês? Bem bacana. Nós começamos do nada, sem material nenhum. Devagar fomos comprando uma bola, devagar fomos melhorando um cone, aquele treino, E de repente, quando nós vimos que tínhamos atletas interessados, começamos por parte de alguns ali da organização, investir um pouquinho, um pouquinho porque nós ensinamos futebol americano sem cobrar nada. Nós não visamos lucro, nós visamos o esporte, nós nos dedicamos com tempo, doamos dinheiro, doamos material para o desenvolvimento do futebol americano em Assis. Temos atletas de outras cidades, de AGC, Paraguaçu,
Palmital, que vem conhecer o esporte. E dessa dificuldade, né, nós pedimos, já saímos pedir coisa, pedir ajuda, e algumas empresas nos ajudaram sim. Né? Tem, na época, junto com o Fernando, que joga com a gente, conseguiu o apoio de algumas empresas que estamparam na nossa camiseta, no nosso uniforme, os seus nomes, né? Se quiser falar, pode falar. Na época, quem nos ajudou, quem ajudou a gente mesmo, sim. Né? Principalmente foi a Conte, né? A Conte ajudou a gente, a Hipopizza, o Flipper nos ajudou muito, e a Clínica Fournier, que é da época do Fernando mesmo, né? Que teve com a gente, que incentivou, ajudou a gente a comprar o primeiro uniforme. Né? Não é barato, Não, se a gente for falar de valor, vocês vão ficar meio assustados. Né? Vocês vão ficar meio assustados. Só já que a gente está no assunto, quanto é que custa um capacete desse? Esses capacetes de futebol americano, eles só tem no mercado americano. É difícil achar aqui no mercado nacional. Quando tem alguém que trouxe, é até difícil achar uma importadora com esse tipo de material. Um capacete novo, né? Aqui no Brasil você vai encontrar a partir de R$700 ele pronto, né? Ele novo, com a máscara e tal, né? A grade aqui na frente. Todo zerado, né? Zerado, isso. Nos Estados Unidos você vai encontrar um Wolf, que a gente chama, que é o capacete para jovem, né? Que é um material um pouco diferente. Né, não indicado para o uso adulto, você vai achar por $50, $70 de início, né? Mas imagine hoje no nosso dólar. Então, ainda assim é meio caro. E fora que estamos falando de um equipamento, né? Sim, o time tem média do que? Aqui, hoje, vocês têm quantos atletas? Hoje nós temos atletas em formação. A gente tem na base de quase 40 atletas em formação. Nossa, temos bastante. Eu acho que atletas que já passou pela gente já chega na casa dos 100. Né? Que sabe o que é o futebol americano, que a gente conseguiu ensinar um pouquinho o que é lançar a bola, receber a bola, como que funciona o jogo, né? E o shoulder, né? Que tem um shoulder aqui também. Tipo assim, o Ben que falou do shoulder do capacete, quais são os equipamentos? Os principais equipamentos? São esses dois? Tem mais alguns equipamentos? Essa ombreira de proteção aqui, é o shoulder pad. E junto com o capacete são os principais equipamentos de futebol americano de proteção, né? Cabeça, muito importante. Aqui também muito importante. É o que alivia ali na hora da pancada, né? Sim. E dá coragem, dá vamos falar... intrepidez. É quase uma armadura. Quase uma armadura. E esse equipamento no Brasil, tem uma fábrica de shoulder no Brasil, chama Bruiser. A partir de R$500 um shoulder. Um shoulder importado a partir de R$600 aí, um shoulder, cada shoulder. Cada kit aqui, mais ou menos para cada atleta aqui, é R$1.200 hoje, nesse valor de dólar. Investimento. É investimento muito caro. Mas são equipamentos que têm valor de usado também, né? Você encontra no mercado muitas pessoas entrando no esporte, ficando um pouco, vendo que não tem tempo, não tem a possibilidade de continuar no esporte e acaba vendendo por um preço mais acessível, né? São equipamentos que duram muito, né? Quando eu fui justamente lá fazer esse treino, o amigo meu falou que tinha equipamentos usados no mercado que para quem for começar geralmente é o ideal, né? Sim. Usar para ver se vai ter a pegada de treinar ali ou não. E aí acaba comprando usado. Eu assistindo futebol americano, claro, observei um negócio interessante. As chuteiras utilizadas no futebol americano são diferentes das chuteiras tradicionais aqui do nosso futebol, né? Elas têm um tipo diferente, não é? Elas têm um detalhe, né? Não, pode falar. Fica à vontade. Em questão de equipamento, Rafael. A chuteira do futebol americano, geralmente ela tem um cano alto, né? Depende da posição do cara. Às vezes o atleta é muito grande, muito pesado, né? Com medo de fraturar ali o pé, ele usa chuteira de cano alto. Os atletas mais rápidos vão usar uma chuteira cano baixo. E a principal diferença é um dente que tem na ponta dela ali, que ajuda a dar tração. Então, igual a chuteira normal, igual a nossa que a gente joga bola, o que muda é que tem um dente bem na frente, que é para dar tração na corrida, já que não chuta a bola. Né? É difícil, só o kicker que vai chutar. E já usa uma chuteira igual a nossa convencional, que para nós no futebol não teria, atrapalharia um dente frontal
na hora de chutar a bola ia pegar na grama, ia buscar, ia atrapalhar bastante. Dificultar. É adaptado para cada tipo de esporte ali, né? Mas eu acho só legal pontuar, ainda mais que a gente tava falando sobre equipamento e tudo mais, mas que a galera que, tipo assim, pô, tô assistindo esse vídeo, eu me interessei, vou ver lá como é que é. Tipo, o cara pode ir lá treinar sem equipamento nenhum que dá pra ir lá, certo? Sim. Para explicar, ficar bem claro, nós lá somos escola de futebol americano, ensinamos futebol americano sem nenhuma cobrança, né? Não, na verdade, incentivamos a prática do esporte e temos equipamentos, né? Nós somos um time que é um dos principais diferenciais nossos. É um time que está começando, tem pouco tempo, forma um atleta. Eu não vou no outro time pegar um atleta formado para jogar para mim, que isso no estado de São Paulo já tem bastante time que fica com essa briga, né? Sim. Já tem uma contratação de atletas, né? Dentro do estado de São Paulo. E nós formamos atleta e temos equipamento, né? Ensinamos o cara a jogar, temos equipamento para ele usar, para ele não se machucar. E as pessoas têm medo do futebol americano. Eu brinco que o futebol americano lá nas nossas aulas se machuca menos do que uma pelada. Verdade. Você vai jogar bola na pelada, um insultando o outro. Esse aqui, ó, toda pelada sai machucado. Sou prova viva disso. Eu garanto a você que lá no nosso treino você não se machuca. É muito difícil alguém se machucar no treino. Cara, isso é muito bacana, até pra tirar o medo da galera que quer começar e às vezes acha que é um esporte muito violento, né? Na verdade, tá muito mais protegido do que em relação a alguém que vai jogar um futebol e tem um tamanho de proteção. Mas seguindo essa linha que a gente tá falando, é porque eu, enfim, por causa do capacete, acabei tirando um pouco do assunto, mas assim, nesse começo, você estava falando da estruturação lá atrás e tudo mais. Pelo menos na minha cabeça, o que mais me deixou curioso é assim, como que foi para conseguir um campo para jogar? Porque assim, na teoria tem uns campos na cidade de futebol tradicional, mas não precisa se dar trave, né? Uma trave específica. E também assim, como vocês dão aula em alguns dias, assim, tem vários dias durante o mês, vocês dão um campo regular, não pode ser tipo um dia aqui, outro dia lá e tal. Como que foi esse processo assim, de ter um campo para jogar? Bacana isso. Nós tivemos grande dificuldade, né? Porque por mais que a cidade tenha vários campos, todos são destinados ao futebol, né? Sim. E nós arrumar um espaço, usar esse campo num horário de domingo de manhã ou sábado à tarde, que na época a gente fazia treino, a gente vai competir com o horário que a prática do futebol ocorre. Sim. E nós treinamos por muito tempo lá na Vila Cláudia, num campinho que tem lá, junto, que também é um espaço que o time de rugby, né, o Pé Vermelho de Assis, utilizou para treinar. E já há 1 ano ou 2 anos a gente está com uma parceria junto com a ADPM, na figura do Zé Roberto, que é o presidente da ADPM Assis, que nos cedeu um espaço. Né? A gente tem uma sala dentro da ADPM, a gente tem um campo dentro da ADPM, a gente tem os banheiros, toda a estrutura da ADPM para... Isso é legal. Sim, a gente está... Isso nos deu uma boa base, né? Para guardar o equipamento, para conversar com os atletas, ter a possibilidade do treino. É um campo que tem arquibancada, é interessante, é um diferencial. É um campo que tem sombra. Então, um atleta lá, ele vai ter, quando nos vai visitar, né, você pôr lá, é um campo que tem sombra para descansar, vai ter água, vai ter treino, vai ter pessoas que te conhecem do esporte que vai estar ensinando. E totalmente gratuito. Cara, é uma cobrança realmente muito tranquilo lá, cara. Muito bom mesmo o ambiente lá. A gente já foi bater uma bolinha naquele campo da Cláudia, realmente a gente já reparou, né? O Terra, né, o Guilherme, que joga lá com vocês, ele comentou com a gente que eles eram do condicionamento lá de vocês. E em comparação com aquele campo, o campo da DPM, nossa, deve ter sido uma evolução tremenda. Foi legal que a gente cresceu, assim, por mais que a gente está 8 anos ensinando futebol americano, a gente cresceu rápido porque a gente tinha atletas que jogavam modalidade flag, não usa equipamento. Usavam só as fitas na cintura, né? E a gente chegou a jogar vários jogos, vários torneios no interior de São Paulo. E era um perfil do atleta rápido, magro, agilidade. Quando nós resolvemos equipar, vamos jogar o full pad, vamos jogar o futebol americano equipado,
nós tivemos que elevar um pouco esse nível de físico. Então alguns atletas não continuaram no time, outros atletas com perfil físico um pouco mais robusto ou agressivo veio jogar o equipado. E de repente eu estava com 40, quase 50 jogadores, equipamentos, uniforme, e íamos participar do Paulista. Né? Fizemos um amistoso contra o Presidente Prudente, onde pelo primeiro jogo nós perdemos o primeiro jogo, mas de 0, mas para nós foi uma vitória. Certeza. Porque, se não me engano, o jogo foi 26 ou 28 a 0, parece muito, foi 28 a 0, mas equivalente a 4 a 0 no futebol. Sim. E nós com atletas de 2 meses, 1 mês de futebol americano. E tudo isso preparativo para o Campeonato Paulista. Quando nós fomos para o Campeonato Paulista, aí veio a pandemia. Foi agora o Campeonato Paulista, então esse ano. Impediu a nossa participação, nossa grande estreia no Campeonato Paulista. Mas ano que vem tá dentro. As inscrições foram mantidas. Tá difícil ainda, né? O Campeonato Paulista é o maior campeonato do Brasil, né? No Brasil, para vocês terem uma ideia, tem cerca de 300 times de futebol americano. Nossa, bastante, bem difundido, hein? É que o esporte não é muito divulgado. No estado de São Paulo, a gente está com cerca, no Campeonato Paulista inscrito, está com cerca de 30 times, já com a possibilidade de um aumento aí para quase 40 times, né? Sim. Então a gente tem os times do futebol normal, que é abrir espaço para o futebol americano. Sim. Um grande exemplo é o Corinthians, tem o Santos, tem o Palmeiras, tem o Portuguesa. Portuguesa é forte, Ribeirão Preto, Ponte Preta. Então, sim, a Portuguesa tem 2 times, é uma escola boa, né? Alguns times viram que não adianta ele não adianta ele só contratar jogador. Sim. Né? Ele leva um time, outro estado, até nos Estados Unidos, jogadores americanos estão vindo para cá. Sério? Sim, são contratados para jogar uma temporada. Existe limite de americano que você pode trazer. Hoje já está no nível profissional já, então. Eu digo que é profissional. Amador para ser profissional, porque eu acho que o profissionalizar o esporte no país, não só como futebol americano, acho que viver do esporte hoje no Brasil é muito difícil. Por mais, se você não joga futebol ou é atleta de ponta de qualquer outro esporte, você não vai conseguir viver do esporte. Não, né? Aqui no nosso país é muito difícil. Muito difícil. E assim, eu vi vários amigos que tinham talentos em outros esportes, principalmente vôlei. Na escola a gente ficava fazendo mais os jogos de quadra, né? Futsal, vôlei, handball, basquete. Eu vi muitos amigos, principalmente muito bons no vôlei, mas você não tem perspectiva nenhuma. O cara, na hora que começa a chegar o boleto em casa, o cara fala, como que eu vou, né, me manter? E acaba sendo um talento desperdiçado. Eu acho que pro futebol americano aqui no Brasil, assim, por ter um perfil, é claro, não a parte defensiva, com os jogadores mais pesados, mas assim, os jogadores mais leves que a gente tem no futebol, eu acho que a gente seria enfim, teria várias safras boas aí, até para parece que surge cada vez mais velocistas, né? Como funciona? Assim, eu vou ser sincero que eu acompanho, mas não sou muito conhecedor. O único brasileiro que eu me recordo, acho que é Cairo, né? Isso, que é o kicker, né? Ele ainda é o único. Como, assim, é muito difícil de um brasileiro entrar na Liga Americana. Tem que falar? Sim, pode. Para quem não sabe, o Anderson é Anderson Grussen. Certo, né? Isso. É difícil. Vem de longe. Importamos ele de Curitiba, tá? Para ser o técnico do nosso time. Estamos muito felizes já. O Anderson vai fazer 2 anos já? Mas 2 anos e meio já tá. 2 anos já no nosso time. No time eu tô 1 ano agora completo, né? No time jogando, entrei em novembro do ano passado. Aí, na verdade, eu mandei uma mensagem. Eu vim de Curitiba, eu mandei mensagem, mas eu tava numa época que eu tava querendo ficar em casa, daí eu acabei desistindo. Aí daí eu casei, eu falei, sabe o quê? Acho que tá na hora de ir lá e vamos ver como é que é, né? Vamos brincar um pouquinho. E aí acabou que fui lá, né, me apresentei, passei algumas coisas que eu sabia, né? Não queria me intrometer aquela que chegava. Aí eu só fui falando para alguns e tal, daí acabou chamando a atenção, porque o que mais dava aula era o Rafael, e sozinho, dar um treino de futebol americano, sozinho, ainda mais quando você tem vários tipos de atleta, né? Desde os gordos, os magros, né? São posições diferentes, técnicas diferentes. Então acabou que eles me chamaram para ajudar também, e hoje ele me fez o convite para fazer o head coach, assumir essa parte dos treinamentos.
Eu aceitei e nós estamos tocando juntos os treinamentos. Top. Mas a questão justamente dos jogadores dos Estados Unidos, né? Hoje, foi o primeiro jogador, foi o Carlos Santos, o kicker. Ele hoje está no Chicago Bears, né? Ele teve uma parte, temporada passada ele não jogou, acho que o kicker é assim, ó. Deixa eu explicar a posição aqui. O kicker é uma posição não muito valorizada no futebol americano. Por isso que muitos jogadores são importados de fora, porque que nem o brasileiro sabe chutar na bola, então acaba sendo fácil ele ser contratado como kicker. Porém, um time ele não prioriza o kicker. Quando o kicker se machuca, eles despedem ele e contratam outro, porque não tem espaço no time, né? O time dos Estados Unidos ele tem espaço para 52 times que jogam, que vão a campo, né? Pode estar lá tanto os titulares como os reservas. Isso totaliza então 52 jogadores. Então ele não pode ter 2 kickers, porque senão vai ocupar o espaço de um outro jogador importante. Isso mesmo. Então acaba que hoje só tem. Ele acabou ficando temporadas fora por conta de uma lesão, mas agora voltou ao Chicago Bears, está jogando muito bem. E nós temos também o Duzão, tá? Ele jogou no Atlético Mineiro, no Galo. Ele não está participando da NFL em si, mas ele é contratado de um time da NFL, que é o Miami Dolphins. Né? Ele tá fora dos 52, mas ele faz parte da equipe inteira, né? E a gente espera que próxima temporada ele esteja um desses 52. Até porque ele tem um corte muito bom, ele é um dos jogadores mais fortes do time. Ele é enorme, né? Ele jogava até como DL, né, na defesa, só que o perfil defensivo ele é mais magro que o perfil do ataque, na parte das linhas, né? Aqueles gordos que ficam bloqueando. Olha o preconceito com o gordo. Só um detalhe. São os fortes. O futebol americano ele é um esporte democrático? Tipo assim, a gente tá falando de forma física aqui e, cara, não tem como negar. Esses dois são enormes perto da gente, nós dois aqui. Ele aceita qualquer tipo de físico, desde o magrinho, o baixinho, até o gordo alto, o gordo baixinho, sem... Na verdade é aquele sonho, né? De todo gordinho tem um corpo de atleta. E eu não fico mal tem jogador dos Estados Unidos tem 140 quilos e corre. Caraca, os caras são uma máquina lá, né? Então, que assim, eu falo gordo mal porque eu não tenho esse preconceito, né? A gente tem, no mundo hoje tem muito preconceito a respeito de gordo, mas porém no futebol americano não existe isso. Todos são atletas, né? Sim. Cada um com a sua função. Todos são importantes. Todos são importantes, porque não adianta nada o lançador ele ter a bola, ser um cara legal, se o cara na frente não bloquear, não segurar o defensor, né? Para subir nele. Então, tipo, a gente precisa dos gordinhos para bloquear, para o magrinho poder fazer a jogada dele. Os gordinhos. Então, né, são extremamente fortes, né? Não são só gordura, eles são fortes demais mesmo. A gente brinca que é negócio de gordinho e tal, magrinho. Mas na verdade eu acho que é mais a vontade. Tem posição que o cara que tem vontade é magro, vai bem. Sim. E tem posição que o cara, pelo seu tamanho, ele tem vantagem. Você tem que fazer uma parede, você tem que fazer uma proteção. Se ele é maior, ele tem vantagem. Então ele tem um benefício. O peso dele, pesa 150 kg. Ótimo. Eu preciso dele. É legal isso, deixar claro pra galera que, tipo assim, não importa lá, não tô em forma. No futebol americano não existe não estou em forma. Talvez você seja fora de posição. Mas fora de forma não existe. Fora de posição. Isso é muito importante, é bacana isso aí. Assim, a minha curiosidade mais é assim, o futebol americano tem os drafts. Ou não? Sim. Também, tem os drafts. Assim, é difícil de ter, vou ser sincero, eu vejo muito pouco de atletas de fora, inclusive dos Estados Unidos. Sim. É difícil então ter, mesmo nas outras posições, é difícil ter atleta não americano, né? O que está acontecendo? O jovem nos Estados Unidos, na verdade, ele procura jogar basquete, beisebol e futebol americano, que são os 3 maiores esportes lá. Sim. E cerca de 98% dos atletas que estão na escola, na faculdade, não vão para a universidade, para o profissional. Sim. Então, muitos vão seguir a carreira que se formaram. E aqueles atletas, depois que não vão para o profissional, os times podem até contratá-los. Porém, a qualidade de formação é tão grande que todo ano tem atletas saindo do colégio em nível altíssimo, com um futuro brilhante,
E por isso que o rodízio lá é muito grande, né? Muito atleta novo entrando, e aquele cara, a vida é curta, né, do futebol americano, né? Não por lesão nem nada, lá nos Estados Unidos, pela geração de atletas que é todo ano muita gente formando. Muito, né? O corredor, né? Todas as posições formam muito. Mas o que é interessante que eu estou esquecendo de falar, tá abrindo oportunidade para outros países. Né, existe hoje algumas pessoas, alguns empresários ligados à NFL que vão visitar, que a NFL é o Campeonato de Futebol Americano nos Estados Unidos, que vão em outros países, né, tipo olhar, ver o que tem lá. E esse ano teve o primeiro no Brasil. Em novembro agora teve um evento em Brasília, num estádio, se não é Manegarite, né? Né? Que acho que cerca de 400 atletas do Brasil se inscreveram e fizeram todos os testes que os americanos fazem lá no draft. E se não me engano, 2 atletas, né, só gostou muito. É um kicker, né, que é o kicker que joga no Atlético Mineiro, um jovem, que eu não me lembro o nome dele, e outro rapaz que eu também não me lembro o nome, que já fizeram o convite para conhecer os times dos Estados Unidos, né, para fazer testes lá, que é uma das portas de entrada para o estrangeiro para jogar na NFL. Eu acho que é um ponto muito legal, assim, acho que você batendo com isso se tiver em algum ponto errado, é que assim, a grande diferença nossa aqui, principalmente a formação dos drafts, é que assim, lá quem joga pela faculdade tem bolsa, normalmente lá as faculdades são particulares e não públicas, né, as melhores no caso, então eles buscam sempre uma bolsa numa faculdade que é muito boa, e eles conseguem essa bolsa através do esporte. Isso incentiva a educação, porque ele vai ter que estudar bastante, e ao mesmo tempo faz com que ele tenha que ter excelência no esporte, para que também muitos deles sonham de ser profissionais, né? Se não der rendimento nos estudos, ele sai do time. Se não der rendimento no time, ele perde a bolsa, basicamente. Tipo assim, a gente sabe que a filosofia do americano voltada para o esporte é totalmente diferente do Brasil. Até por isso que eles são potência em tudo que eles fazem relacionado ao esporte. Mas assim, a metodologia de treinamento deles lá, na formação de base, porque todo ano vem uma safra nova e muito boa, e a tendência é evoluir cada vez mais. O que pode ser implementado aqui no Brasil, especificamente no Captains, que vocês buscam implementar? Dessa metodologia de treinamento, formação, porque a maioria que vai não deve saber como joga, né? Não deve conhecer as posições. Como que é mais ou menos essa metodologia? Então, a questão lá dos Estados Unidos, vamos pegar eles, vou tratar o exemplo, como que eles fazem lá e como a gente poderia fazer aqui, né? Como a gente faz aqui. Nos Estados Unidos, desde criança eles participam de times, é que nem aqui o futebol. Só que a grande questão é que existe muito investimento, então existem comunidades fechadas, então o teu bairro tem um pai que dá o treinamento, um pai que gosta disso, dá um treinamento mais específico. A gente vê muitos pais fazendo o treinamento pro filho mesmo, então existem promessas já, 4 anos, running back, o cara já, uma criança que corre, que é incrível, já é uma preparação lá de berço. É que nem a gente de futebol, a gente nasce batendo uma bola, e por isso que não existe uma comparação entre nós os americanos, tanto eles no futebol americano como nós no futebol normal, né? Exatamente. Mas você sempre vai ser o predileto no questão soccer, né? E eles vão ser no futebol americano. Mas aprendendo um pouco sobre a filosofia deles, a gente tenta justamente trazer técnicas, base, né? A vantagem do futebol americano é que ele é praticamente só básico, não existem passadas só básicas que você precisa treinar até que ela fique excelente, entendeu? Então o futebol americano é só básico, e aí nós tentamos ensinar no Captains justamente isso, o básico, repetição e muita intensidade. Até esse domingo a gente deu uma conversada com os atletas, falando a respeito da intensidade, e daí o treino já é totalmente outro. A pessoa que fica lá correndo, na hora do jogo ela vai conseguir correr direito, né? Porque é que nem na hora do jogo é aquela coisa, começa a dar um frio na barriga, você já começa a ficar um pouco desesperado e você acaba esquecendo o que você treinou. Só que aí entra a memória muscular. Então se você treinou 1000 repetições, na hora do jogo, por mais nervoso que você está, a tua memória muscular assume e ela faz no automático tudo aquilo que você treinou. Então é nesse quesito que a gente tenta mostrar para os nossos atletas, né? Treinamento através da repetição. Tipo assim, ele é menos, como é que eu posso dizer, um talento raro. Isso.
E é muito mais o foco ali, a constância no treinamento e essa intensidade que você busca. Sempre na repetição e aumentando cada vez mais a intensidade. Isso, o futebol americano é assim. Você pode ter força, você pode ter força nas pernas, no braço. Se você não for intenso na hora da pegada, vamos dizer, na batida, se o outro tiver mais intenso que você, ele estava mais rápido, ele correu mais, ele vai te derrubar, por mais que você seja mais forte, por mais que você está preparado muscularmente, fisicamente a mais que ele. Porém, ele treinou, né? Então essa é a questão. Qual que foi sim, a respeito de talento. Como você falou, é mais alguma coisa mais treinada. O talento, na verdade, se destaca mais na posição de quarterback, que é o lançador. Né? Daí já vai o talento, porque é uma bola lançada, o cara às vezes tem o talento de olhar para um lado e lançar para o outro, aquela questão do Ronaldinho Gaúcho, né? De passar, olhar para um lado, aí entra mais o talento. Porém, na maioria das posições é treino. E muita técnica aplicada, né? Muita cabeça, aprender muito teórico é muito importante. O futebol americano é muita. A inteligência ali, o conhecimento, ele interfere muito. Não adianta você ser o cara que mais corre no mundo, o cara mais forte do mundo, se você não entender o que está acontecendo em campo, se você não tiver inteligência emocional, a inteligência de onde aplicar a sua força ou sua velocidade, você não vai produzir. Então é um esporte onde são 52, 54 atletas que vai para um jogo, que todas as peças são importantes. Sim. É um esporte coletivo, né, com grande quantidade de peças que todas interferem diretamente no jogo. E não esquecendo que o futebol americano ele tem cerca de um técnico para cada posição. É um coach para cada posição. Coach é o geral, né? Mas é um esporte que é muito conhecimento, muito estudo, e que nos Estados Unidos se começa com 5, 4 anos de idade, praticar. O pai lá quer formar um atleta, isso que é interessante, lá que o pai vai dar treino para o seu filho querendo que seu filho seja atleta. Né? Aqui no Brasil não tem muito essa... vou pôr meu filho na escolinha, né? Ele deixa na mão do outro. Lá ele tem um pouco a cultura de eu vou treinar meu filho. E isso deve ser muito orgulhoso, né? Quando vira um profissional, uma estrela, eu imagino. Eu tenho uma referência muito forte disso do pai, na verdade do basquete, mas do Lonzo Ball, né? O pai dele é assim, então outro irmão também lá na NBA, e assim, o pai treinou os meninos desde pequeno, faz com que eles se dediquem desde pequeno, enfim, e é meio que acabou sendo um empresário dos filhos. Então é muito desse caso, assim, o pai que pegou os meninos, falou, precisam ser atleta. E conseguiu, né? No caso dos dois. Sim, incentivo, né? Importante. Até tem uma família Manning, né? Que tem dois, teve 2 quarterbacks muito famosos, né? O Eli Manning e o Peyton Manning, então, que ganharam 2 títulos cada um, então fez uma família muito orgulhosa. Eles Lembrando que o pai era quarterback também. Já vem de família, então desde o pai a posição. Eu conheço assim mais o Peyton, né? E tem amigo nosso, ele é melhor que o Mário da Gisele. Mas aquele lá é difícil ser melhor, hein? O famoso Mário da Gisele. Eu justamente ainda falei hoje para um rapaz, tem o quarterback do Kansas City lá, o Mahomes. Esse é bom, hein? Esse vai ser melhor que o Tom Brady. Então, eu espero, né? Mas vamos ver. Ele ganhou praticamente sozinho no último Super Bowl, né? E ele agora acho que ele é o maior contrato também da NFL. Tem, e falando em valores e números, né? A NFL assusta. Nossa, ela é o campeonato que mais vale do mundo. Sim. Isso mesmo. Sim. Né? Ela vale mais do que a Champions League, vale mais do que... Isso só jogando um campeonato. Eu acho que ela deve valer mais que a Copa do Mundo de futebol. Vale. E ela vende mais. Vende o lucro que ela gera, o lucro da televisão, no horário, é o evento mais assistido no mundo. É o evento mais televisionado, mais assistido, acompanhado no mundo. Sim. E é um dos esportes que menos joga. A temporada do americano normalmente são 15 jogos na temporada, 16 jogos na temporada, depois vai pro playoff, joga mais 3 ou 4 jogos até o Super Bowl, né? E acabou. E é rapidinho. 6 meses de preparação, 7 meses de preparação para 5 meses de campeonato. Não é porque todo final de semana jogo. Eu acho legal isso dos esportes americanos, que eles são muito organizados em relação às temporadas deles, né? Porque assim,
do basquete também demora X tempo, só que elas vão se preenchendo. A do bem, do rock, que também lá é bem forte, eles vão se encaixando porque aí é lucrativo para todo mundo. Isso. Quando tem a NFL, basicamente é NFL. Acabou a NFL, se a gente pegar no NBA e vai assim vai sendo. Aí então assim, isso que é muito legal. Eles sabem vender, nossa. Se eles sabem fazer uma coisa bem é vender, né? Marketing. O pessoal quando vai lá e coloca tipo, os times mais valiosos do mundo. Você vai ver o topo normalmente são os times de futebol americano. Isso. Que é o valor dos estádios, pelo amor de Deus. Se não me engano, hoje o time mais valioso do mundo é o Dallas Cowboys. A maior torcida do futebol americano nos Estados Unidos. É um time enorme, uma estrutura gigantesca. Eu não tive a oportunidade de conhecer o estádio deles, mas é coisa de outro mundo. Não existe os estádios de futebol americano. Eu acredito que no mundo, até os estádios de futebol aí, eles não estão no nível dos estádios de futebol americano. Eu acho que assim, o futebol, o soccer no caso, que é o que mais vai se aproximar isso daí, eu acho que eles ainda não entenderam que dentro do estádio tem que haver uma experiência. Isso. E o americano já entendeu isso faz muito tempo. Então assim, o Corinthians, o time que eu torço, que é um time muito grande no Brasil, foi ter uma arena em 2014. Assim, e mesmo assim, eu fui fazer o tour lá, não é nada ainda parecido com o que tem com o que a gente vê da NFL. Então assim, a gente está engatinhando muito, não só se comparando esporte, né? O futebol americano aqui e o futebol americano lá, mas com a experiência, sim. O americano sabe vender a experiência. E por isso, inclusive, eles vendem as arquibancadas no começo da temporada mesmo todo. Vende o carnê, né? Vende o carnê, então... Perguntar, aproveitando o gancho, algum de vocês já chegou a assistir uma partida oficial lá nos Estados Unidos? Eu tive, não aguentei, né? Eu tive a oportunidade, graças a Deus, né, de conseguir. O ano passado eu estive em Miami, contra o New York Jets, no estádio onde foi a final do Super Bowl desse ano. E também fui em Tampa Bay Buccaneers contra Cardinals. Foi uma experiência espetacular. É o que ele falou, o entretenimento ali no estádio antes do jogo. Já ali foram 2 jogos de domingo que eu assisti. Na parte da manhã todas as famílias, todas as pessoas vão lá, já no estacionamento começam a fazer jogos, churrasco, já se preparando, a bebida é liberada dentro dos estádios lá, todo mundo comemorando, diversas camisetas de diversos times, diversos esportes, uma briga, uma torcida organizada, cada um por si, todo mundo feliz. Pode ter problema ou outro com bebedeira, mas isso eu não vi. Isso também vai ter em qualquer lugar com o esporte. E o estádio gigante, muita lanchonete, muito evento dentro acontecendo simultaneamente. É espetacular. É diferenciado mesmo. Diferenciado. Para mim é o ponto primordial. E porque eles alcançam a excelência lá e têm dinheiro para isso, é porque eles conseguem vender. Né? Claro, tem situação econômica, mas é uma parte, né? Mas principalmente isso, e assim, ele consegue angariar fãs sempre, porque o cara vai lá, que nem você foi lá, você fica encantado, você fala, putz, o que é isso, cara? Outro mundo. E eles estão numa pegada de reformar estádios, enfim, criar estádios novos, né? Eu sou corintiano também, né? Eu já fui assistir o jogo do Corinthians no Pacaembu, no Libertadores, tem hora que dá medo. Sim, imagina. Você no Pacaembu, lá em São Paulo, né? Quem foi, ele sabe, andando a pele para até chegar no estádio. Eu assisti um jogo contra o time internacional, né? Na Libertadores e tal. Eu fico imaginando, não peguei contra uma torcida rival, mas imagina a dificuldade que é você chegar perto do estádio, aquele medo de briga, né? A diferença que é. Por mais que o futebol encante aqui, tem gente que esquece do futebol, vai pra briga, vai pra confusão. Falta educação, né? Pra galera. A gente chega num ponto de, no estado mais rico da federação, não poder ter 2 torcidas no mesmo estádio. Torcidas na mesma cidade. Aqui lembrando, né? Tem uma lei que é torcida única, né? Torcida única. Exatamente. Então assim, a gente não tem, entre aspas, essa capacidade. E muito, vou ser sincero com você, assim, os caras mesmo, não vai no estádio, os caras brigam fora do estádio. E aí, nesse meio termo,
lá em São Paulo, que um ponto da linha é Corinthians Itaquera, do outro lado é Palmeiras Barra Funda, os caras se encontram ali e é difícil segurar, cara, difícil controlar. Então, assim, entre aspas, ajuda a atrapalhar. Mesmo que o time às vezes queira fazer alguma coisa, o pessoal. Na verdade é tudo uma questão de cultura, né? Na verdade, sim. Tipo, o time poderia mandar, fazer alguma coisa, porém, eu parto do princípio, assim, o futebol americano, ele é privado, né, lá nos Estados Unidos. O NFL é uma instituição privada, Sim. com 32 times privados, né? Então, existem investimentos pesados, realmente investidores que buscam o lucro com aquilo. E hoje no Brasil, infelizmente, o que nós temos é agremiações. Sim. Então, o presidente que ele é eleito, ele vai lá, tira todo o dinheiro que ele puder, ele não bloqueia as torcidas para que ele possa perpetuar no poder. Sim. E acaba tendo times com altas dívidas, né, 600 milhões, 400 milhões em dívidas e sem estrutura, porque não tem de onde tirar a estrutura. Aí espera uma Copa do Mundo, investimento público e todo aquele rolo que a gente Ele sabe muito bem na pele também isso aí. Pra corroborar o que você disse, eu sou palmeirense. A patrocinadora do Palmeiras patrocina a torcida organizada do Palmeiras, tanto é que eles ganharam o Carnaval ano passado, primeira vez. Então ela paga pra galera lá torcer, basicamente. É um negócio nesse sentido. E o presidente, que é parceiro dela, da patrocinadora, não vai barrar os caras ali que arrumam confusão. Sempre arrumam confusão, não tem como. É diferente, a gente vê que é diferente. E outra, pegando nesse gancho também, de que você falou que lá nos Estados Unidos são empresas, né? Empresas, né? Como funciona o Captains? Ele é uma agremiação, é uma empresa, tipo, tem um dono ou é presidente? Como que funciona mais ou menos essa estrutura? Nós estamos, né, com uma diretoria, todos voluntários, todos dedicando tempo e dinheiro do próprio bolso para manter o programa. Né? Nosso programa, a gente fala nosso projeto. Nós temos um projeto. O nosso projeto está em fase de formação, em regularização, né, documental, e provavelmente associação desportiva, né, teremos que ter um CNPJ para até acanear parcerias e fundos, né, mas hoje é mantido hoje nós estamos lá com 7 amigos, né, cada um com uma função, cada um ajudando como pode, tirando dinheiro do bolso. Isso, ainda não tem, tipo assim, uma formação, certo? Mas é bem isso, é o amor ao esporte. Hoje nós temos 7 pessoas lá que realmente amam o esporte, que realmente estão lá, domingo, sol, chuva, nós estamos lá, entendeu? É puramente amor. Isso, não é interesse. Tipo, é que assim, por ser ainda uma equipe, uma escola, né, que o chefe falou, uma escola, uma equipe pequena, a gente ainda não tem, não consegue ter investimentos maiores, não consegue atrair patrocinadores, coisas do tipo assim, né? Até por conta de visualização, de visibilidade, coisas do tipo, né? Só uma dúvida, ele falou que vocês iam participar do Paulista. Isso. A gente sabe que tem um problema de logística aí e custa. Nesse caso, tem algum apoio da cidade? Porque, querendo ou não, o nome do time é Assis Captains. Tá levando o nome da cidade para fora. Tem algum apoio toda da vez cidade? que nós precisamos participar de campeonato, o deslocamento nosso, a logística dos atletas, nós tivemos grande apoio da Prefeitura Municipal de Assis, né, com todos os profissionais da Secretaria de Esporte, dos prefeitos, né, principalmente agora dos 4 anos que teve do Fernandes, né, e lá dentro da Secretaria de Esportes o Bahia nos ajudava muito, né, na questão de parceria, né, para a gente conseguir o deslocamento, que foram algumas das cidades perto que a gente conseguiu precisar de um transporte, né, praticamente isso. Agora, quanto a material, hoje, né, nós, o Assis Captains, está com 30 kits de equipamento de futebol americano. Nós temos todo o material completo para treino, né? Material de proteção, saco de pancada, bolas, luva, calça de proteção, tem uniforme de treino, tem camiseta de passeio, tem boné. Então a gente tem bastante material que nós, né, da diretoria, lá cada um está definindo suas funções, eu como presidente, o Anderson como head coach, acaba ajudando o time a adquirir e a gente acaba ali com um atleta ou outro ajudando também. E estamos crescendo e estou louco para ver esse time jogar
no Paulista contra outros times e levar o nome da cidade de Assis, principalmente do Captains, Sim. né, bem longe. Eu particularmente, através do nosso canal, sempre for possível, do nosso canal, das nossas redes sociais, assim que começar a gente voltar a ter os jogos novamente, assim, vou tentar sempre estar em contato para passar, o Captains vai jogar tal dia em tal cidade, esse aqui foi o resultado, tal. Porque assim, a galera precisa começar a acompanhar, a saber como é que é para poder se interessar. Eu ia fazer uma pergunta, até fazendo esse gancho, eu achei muito legal que a prefeitura dá esse apoio, eu acho super legal mesmo. Porque assim, para mim o esporte tem que estar incluso ali na realidade das pessoas e se a prefeitura está dando esse apoio, nossa, tá parabéns de verdade. Existe uma possibilidade, aí assim, é uma ideia aqui, de que haja, como a gente já tem um projeto de escola de futebol, soccer normal da prefeitura, né? Existe uma possibilidade de um projeto, alguma coisa do gênero, para uma escola de futebol americano, em parceria com a prefeitura, alguma coisa do gênero? Quando a gente começa a pensar em nossos treinos, exemplo, explicar melhor. Nossos treinos ocorrem no domingo hoje. Sim. Agora, no próximo ano, a gente vai aumentar os treinos no horário noturno. Legal. Né, durante a semana. E nós temos a dificuldade que nenhum de nós temos uma vida profissional em paralelo. Então, nenhum de nós, hoje, que está aqui na diretoria da Assis Captains, tem a possibilidade de somente mexer com futebol americano. Sim. Então, eu não teria quem dá aula de futebol americano hoje em período integral. Ou em qualquer horário de manhã, ou período da tarde. Então, o Lance tem a sua atividade profissional, eu tenho a atividade profissional, assim como os outros que em paralelo, né? Então tem essa dificuldade, né? Até na formação de instrutores. Sim. Juízes. Nós temos um corpo de juízes, né? Temos a Federação de Juízes no Brasil, a Paulista. O juiz está muito mais profissionalizado. Né? Porque ele é bem pago, são poucos juízes que tem no Brasil, viajam o Brasil inteiro para pegar vários jogos de vários estados. Imagina 300, 400 times que estão jogando no Brasil, né? Você tem poucos juízes especialistas. Fazer um curso, cursinho e o Brasil está destacando, inclusive no feminino. Né? O Brasil ele tem participação no Mundial de Flag, né? Que todo ano ocorre. E o Brasil é um dos únicos países no mundo que tem campeonato de futebol americano feminino equipado. Né? É um dos únicos países no mundo que tem vários times, várias mulheres participando de futebol americano. É interessante, o negócio está crescendo. É difícil explicar, mas é um esporte que está entrando junto com os jovens hoje, acompanhando os meios de comunicações, né, que conseguiram trazer mais informações de coisas que a gente não via na televisão, porque é difícil você ver o futebol americano. Em rede aberta é difícil. Não tem Bandeirantes rede aberta. Bandeirantes chega a ter, inclusive o Campeonato Paulista, tem parceria com a Bandeirantes. Verdade. Paulista eu lembro. Então, hoje a ESPN é exclusiva, né? A transmissão dos jogos do futebol americano. Também já transmite o Campeonato Brasileiro de Futebol Americano, alguns jogos, principalmente das finais. Então, os meios de comunicação modernos, né? O celular, a internet, trouxe aí, né, para o jovem outras coisas que não tinha conhecimento, né? Então, hoje é muito fácil você saber o que está acontecendo do lado do mundo e consegue ver os esportes que existem muito do mais lado fácil. do mundo, né? E eu acho assim legal que o brasileiro ele tem que sim acabar acompanhando a cultura americana, não só obviamente no esporte, mas enfim, a cultura americana em si. E com a internet, com o celular e tudo mais, ele vai começando a entrar nessa cultura americana e o futebol americano, obviamente, está intrínseco ali, ele está ali dentro. Então assim, ele vai ver, de repente, a cantora que a pessoa gosta, ela torce para um time, ela cantou no Super Bowl, então assim, ela vai falar, putz, mas como assim esse Super Bowl, esse evento tão famoso, por quê? Ela vai acabar vendo, vai acompanhar a liga, vai querer aprender sobre o que é. Assim, eu acho que a tendência aí é de crescimento. Eu não sei se vocês concordam, mas assim, igual falaram, a criançada hoje, o público mais jovem, está muito ligado nos games.
E pra você tirar esse pessoal dos games, você tem que ter um negócio diferente. Não adianta ir pra mesmice que tem hoje. Por exemplo, o próprio futebol nacional hoje não desperta mais interesse no pessoal mais novo aí. Você precisa de um negócio diferente. Eu acho que o futebol americano tem muito disso. Quando ele é transmitido, a galera vai assistir, fica maravilhada com o espetáculo que é feito. E isso vem trazendo um interesse maior do pessoal mais jovem, certo? E agora, como que é essa tal inclusão? Por exemplo, precisa de uma idade específica, porque é um esporte de contato. Aqui em Assis, por exemplo, pode ir um pessoal mais novo. Até que idade que pode começar, assim, por exemplo? A partir de que idade pode começar para estar treinando com vocês lá? Nós estamos com atleta a partir de 16 anos hoje, né? O treino não tem muito impacto. Tem certa posição, certo momento que vai ter impacto, mas tudo vai ser controlado por nós para que ninguém se machuque, né? Já no jogo, a gente só vai atletas com maiores de idade, de 18 anos. Mas como a gente trabalha como escola, demora para formar um atleta. Então, se ele está com 16, 15 anos, ele já vai entender o esporte. Nós não conseguimos hoje, né, trabalhar com jovens abaixo de 15, 14 anos aí, porque nós não temos mais instrutores para conseguir dividir em turmas, né, por enquanto. Quem sabe no futuro a gente tenha mais pessoas, né, até se alguém se interessar, saber, gosta de futebol americano, tem conhecimento, quer trabalhar com futebol americano, é convidado a trabalhar com assist captain, né, profissionais de educação física, né, fisioterapeuta, quiserem trabalhar. Nós estamos crescendo, né? Nós começamos já com 1, 2 ou 3 ou 4, 5 atletas, estamos aí com 50, quase 100 atletas formados, né? E tem conhecimento do futebol americano em Assis. E todos são convidados, né? A participar do treino, né? Como for menor, quiser conhecer, chegar lá, quiser participar do treino, vai conhecer o treino. Às vezes o cara chega novinho lá, né? Quando tiver 18 anos pronto para jogar, vai estar voando, né? Isso, é isso que a gente quem quer jogar, vai estar voando. A gente quer formar um atleta, a gente não está focado em participar de ganhar campeonato. A gente quer formar atleta para ter um time para disputar o campeonato. Sim. Eu quero participar, né? Vitória vem com o tempo. Eu quero fazer um gancho mais ou menos de duas coisas, mas a primeira, focando nisso dos alunos, hoje, esses times maiores, que você está falando, do Galo, Lynch e tudo mais, hoje, esses times maiores, eles pagam um salário relativamente legal, que o cara, sendo atleta desses clubes, ele consegue se manter. Esses times maiores, ou não? Os casos são poucos os casos de atletas que estão recebendo, né? Não são todos os times que têm essa possibilidade. Mas dentro do estado de São Paulo, um time muito forte, tem uma base, uma escola muito boa. Corinthians Teen Oilers, Portuguesa, né? A Lusa, o Rio Preto Wilders também, né? São times que têm uma estrutura muito forte, têm condições tem projetos, arrecadação, patrocínio. São times que trazem jogadores de outro estado, até jogadores mexicanos, americanos, né, jogadores de outros países, para fortalecer o time, para disputar o campeonato nacional. Né? Assim como o Galo, hoje acho que é uma referência de estrutura. Timbó Rex também, que é um time do Sul, tem uma escola, uma estrutura gigante, uma cidade do interior de Santa Catarina, né? Que conseguem ter americanos no time, técnico americano, jogador americano, porque eles têm condições, né? Já está com um clube mais estruturado. Mas nem todos, só lembrando assim, nem todos, mesmo no time principal, a minoria é pago. Que assim, o cara joga, mas é que eles dão preferência para o americano, o cara quer contratar alguém ou alguém de fora, então eles preferem dar uma bolsa, e geralmente é só uma bolsa. O americano talvez ganhe mais, porém eu conheci um americano que jogou comigo lá no HP, lá de Curitiba. Ele recebeu uma bolsa apenas de R$200, né, apenas para ele se manter. Ele quis passar uma temporada, acho que passou 2 temporadas aqui, e fez um contrato apenas com uma bolsa de R$200 para ele poder se manter com alimentação e coisas do tipo. Mas nada além disso. Ele estava trabalhando, ele foi buscar um emprego, mas ele veio para o Brasil porque queria uma experiência diferente e aproveitou e recebeu uma bolsa pequena, né? Foi nada de salário, assim. É interessante, né, que a gente vê, por que tem americano vindo para cá e tal. É porque lá é tão disputado que às vezes o cara é muito bom e ele não consegue profissional porque tem excesso de
de jogador bom. Tá a elite da elite. Isso, Né? e o que é interessante, ele às vezes não precisa ter salário. Ele tem uma condição de vida muito boa. E ele vai viajar. E por amor ao esporte, ele vai viajar o mundo jogando futebol americano e conhecendo o mundo. Então eu encontrei muitos jogadores americanos que passaram pela Europa inteira. Todos os campeonatos que são fortíssimos na Europa a gente não sabe. O campeonato japonês é forte, muito forte. O campeonato alemão é gigante, o campeonato de futebol americano, né? E os jogadores americanos passam por lá e eles têm interesse de conhecer o Brasil. Então eles vêm para o Brasil, às vezes nem para ganhar dinheiro, nem para ter salário. É para conhecer, morar no país, aprender a língua e curtir o Brasil e curtir o futebol americano. Aproveita que está tendo futebol americano e já joga. Falando em amor ao futebol americano, de onde que veio? De onde que você conheceu o futebol americano pela primeira vez e te inspirou a... Faculdade. No meu caso aí, faculdade, tinha um amigo de turma, acho que todo mundo tem aquele amigo de turma mais elétrico do lado, né? E ele chama Diel, né? Até abraço pro Diel, que falou: Rafael, Xan, vem cá conhecer o futebol americano? Que futebol americano? Não sei não, não se pegando, não é comigo. Não era aqui assim. Não, em São Paulo, então, a faculdade de São Bernardo do Campo, quando eu morava em São Paulo. Mas em São Caetano nessa época. E me apresentou o esporte, falou: vamos lá treinar um dia? Falei: vamos, onde? Tá tendo um treino ali. Não, o time até que existe hoje, na época estava um embrião dele, que era o Santo André Werewolves, né? Aí fui lá jogar, achei interessante. Aí tinha 10, 20, 30, 40, 50 pessoas. Aí daqui a pouco eu já descobri que tinha Corinthians, tinha Palmeiras, já teve seletivo, já fui participar, já estava jogando Palmeiras, né? Tem essa. Passei por lá. Pisou na eu gosto muito de futebol americano porque o time, o clube em si. Joguei uma temporada de flag no Palmeiras, aí teve seletivo do Corinthians, vamos pro Corinthians e tal. E peguei aquele boom que foi o Corinthians de 2009 para 2010, que foi os times equipados, os campeonatos acontecendo, tudo. Eu peguei aquele início, né, do estava em São Paulo, muito mais fácil participar. E foi um amor. Deixa eu só emendar, porque antes de perguntar, o que eu ia te perguntar era o seguinte: como que foi essa experiência de jogar, no caso no Corinthians, você jogou no Palmeiras, como foi essa experiência de assim, porque você pode estar me corrigindo, mas eu acho que assim, não são muitos que conseguem chegar nesse nível de jogar num time grande. Como foi essa experiência? É que na verdade não tem muitos jogadores, certo? Não é disputa, não é tão assim, mas quando eu participei da seletiva, aquela posição que eu treinava, estava preparado, o time precisava. E acabei entrando, jogando defensivo e tackle no Corinthians por 5 anos, ganhando dois títulos brasileiros, título paulista, joguei no Peru contra a seleção mexicana. Então teve bastante jogos que a gente participou. Peguei não lembro quantos jogos eu participei, mas tive uma boa experiência. E o legal dessa experiência que eu peguei foi o crescimento do futebol americano no país. Uhum. E foi um pouco pesado assim a vestir a camisa do Corinthians, né? Sim. Porque por mais que eu fosse em qualquer cidade do Brasil, vou citar um exemplo, fui jogar em Vitória da Conquista, acho que é Bahia. Chegamos lá, onde eu estou, não conheço isso aqui, tal. Daqui a pouco você olha assim, torcida do Corinthians. Então tinha um peso, porque onde nós íamos era o Corinthians, tinha o peso do Corinthians. Então tinha o peso de ser time de futebol americano e tinha os Steamrollers, né, que era o time, e o peso de usar a camiseta do Corinthians. Engraçado, onde nós fomos tinha torcida. Impressionante, né? E você conheceu e como você conheceu? Ele conheceu em 2009, eu já conheci só em 2015, na verdade 2016. Olha assim, o futebol americano começou no Brasil. O primeiro jogo, full pass, que a gente fala com todos os equipamentos, começou em 2008. Então o Champion ele pegou desde o início praticamente, já, né? E eu já fui em 2015, na verdade, assistir, estava presente num restaurante, eu estava passando o jogo do Super Bowl Patriots contra os Seahawks, que foi uma... Foi o primeiro assistir. Isso, foi o primeiro assistir? E é o mais incrível, porque é um dos lances mais polêmicos da história, é o último lance do era só o Marshall Lynch correr. Só para mostrar o que aconteceu nesse lance. É assim, o time estava perdendo, o Seahawks estava perdendo 24-28 pro Patriots. Só que eles estavam com a posse de bola, e era só
eles estavam tipo na end zone, perto da linha pra fazer o touchdown, era só correr. Acho que o melhor corredor da liga. O melhor. Era só correr. 3 metros que ele tava na linha, entendeu? Caraca. E aí, em vez de ele deixar o cara correr, ele decidiu passar. E nessa passada o cara interceptou a bola. Faltou uns segundos pra acabar. Aí interceptou a bola, daí mudou a bola dele, né? O time do Patriots pegou, daí só ajoelhou, acabou o tempo, acabou-se o jogo. Polêmica se ele entregou o jogo. Eu acho que foi culpa do técnico. A chamada é o técnico, né? O quarterback. Quem decide o que vai fazer ali naquele momento é o técnico. Isso, pra gente assim, o futebol americano ele começa, ele é jogado por jogada. Cada jogada, o quarterback ele tem um radinho no ouvido dele e o técnico, a diretoria fala, você vai fazer tal jogada. E aí ele só comanda. Às vezes ele dá um pé em cima da hora, mas é muito difícil isso acontecer. Então ele só respeita, chamou essa jogada, beleza, vamos executar. Só uma coisa estranha, mas se foi o Super Bowl anterior a esse, que o Seahawks também. Porque assim, eu me lembro do Russell Wilson, né? O quarterback Seahawks. Eles ganharam no ano anterior, é isso? Não é isso? Não lembro exatamente. O Russell Wilson ainda não tem um Super Bowl. Então ele só era o quarterback nessa final mesmo. É isso mesmo. Pode ser isso, Se eu não estiver enganado, show do Bruno Mars no 2016. Show do Bruno Mars no Super Bowl. Eu lembro assim, eu trabalhava na rodoviária aqui, na Guarani 600. E assim, eu tinha determinados momentos que a gente ficava sem fazer nada ali, tinha um PC, e assim, eu acompanhei a final de conferência antes, coincidentemente, assim, eu acompanhei a final de conferência, aí fiquei sabendo que vai ser tal dia, normalmente no fevereiro, né, o Super Bowl. Isso. Eu falei, vou acompanhar e ver como é que é o negócio, pegar desde o começo. E aquilo que a gente tinha falado da experiência, nossa, cara, assim. E lembrando, eles fazem a semana do Pro Bowl e tudo mais. Então, assim, putz, eles já deixam os caras. É no clima, vai preparando. É uma semana de festa na cidade. Então. Aí eu me lembro disso, era o do Russell Wilson mesmo. Só que eu não lembrava se ele tinha ganho, ele tinha perdido. Pra mim ele tinha ganho, mas enfim, minha memória não era. O Bruno Mars, acho que foi nesse aí. O outro, acho que esse que a gente tá falando foi a Katy Perry, que entrou no Leãozão Gigante. Acho que foi isso aí. E o Bruno Mars, daí foi o Bruno Mars, Beyoncé e o Coldplay foi no outro ano. Também, foi um show. O melhor de todos, na verdade. Showzaço. Tô me sentindo tão velho. Sempre foi ontem, né? Já vi tantos que. Assim, o pai da minha namorada, né, que tá aqui, ele acompanha, assim, na verdade, todos os esportes americanos ele acompanha muito. E, assim, ele sabe, nossa, de cor, assim. É um cara que, se honesto, eu já gostei, assim, principalmente sobre o esporte e a história do esporte. Eu pedi pra ele torcer pra gente. Todas as regras, tudo que você pode imaginar. Manda ele fazer um cursinho pra juiz aí. Ele pode ser um juiz, né? Ele era esportista, ele era corredor, foi em São Silvestre, fez maratona, mas aí ele tem uma artrose de quadril que ele não consegue quase nem. Nossa, pra andar E assim, ele é torcedor do Seahawks. Ele é torcedor do Seahawks. Então, essa final de semana mesmo ele tava falando pra mim, eu comentei que a gente ia conversar. Aí ele falou, putz, o Seahawks não tá muito bem e tal, mas vamos torcer aí. O Seahawks tem o melhor quarterback da liga. Hoje, atualmente, esse ano o cara tá apavorando. Por mais que o Mahomes, né, ganhou que ganha, o Russell Wilson, ele é muito talentoso, os números deles impressionam. E tem o PS, se eu não tiver nada, ele é casado com o brasileiro. O Russell Wilson. Agora eu não vou te confirmar, mas acredito que sim, até porque eles vieram pro Brasil, foram acho que até no shopping lá em São Paulo, deu uma movimentação gigantesca lá. Ele participou de um negócio da NFL, que eu não me lembro o nome, mas são projetos sociais que a NFL tem no mundo inteiro, e que nas férias dos jogadores, alguns são recrutados ali, os voluntários, a fazer projetos sociais em alguns países. E no Brasil já veio o Marshall Lynch, veio o Russell Wilson, né, fizeram alguns eventos no Rio de Janeiro para criança carente, criança de periferia, para conhecer o esporte. Então é todo um projeto, eu não me lembro o nome do projeto da NFL. Mas é um projeto muito interessante. Eu vou pesquisar. Eu também esqueci, eles recebem até um troféu no Super Bowl.
Eles elegem o que mais doou, o que mais conseguiu, eles elegem o cara que conseguiu fazer isso. Interessante. Eu acho muito legal isso aí, eles são muito interessados assim, nessa parte filantrópica, né? Assim, até porque alguns desses atletas, eles vêm de realidades difíceis lá nos Estados Unidos. Então, assim, eles sabem que eles dão muito valor nisso, de ajudar a cidade deles, ajudar a criar atletas, né, tirar a galera do... Em Houston, né, o pessoal falar. Não, Em Houston até tipo alagou, acho que teve um alagamento lá e o jogador do Houston, o Watt, que é muito famoso, ele conseguiu arrecadar muito recurso justamente para ajudar a cidade em si, né, que estava num caos lá. Isso. E para quem quiser, né, ver um pouquinho disso, tem algumas séries na Netflix. Tem uma, como que eu lembro? The Last Chance. Nossa, essa eu achei muito boa. Que conta a história de um time de estudantes, os caras são... E de Vila Real. Então. É um documentário real. Eu tentei ficar sabendo depois o que aconteceu com alguns caras, porque tinha alguns caras que eram muito bons. Só que tipo assim, basicamente a série é um time de colégio, só que esse colégio recebe só os caras que tipo reprovaram no colégio, ou tem muito mau comportamento e tal. Então, aí eles vão para esse time tem uma fama não, ele conquista vários títulos, NCAA. Isso. NCAA, né? E eles ganham muitos títulos ali. Eu acho que lá é uma divisão um pouquinho diferente, né? Lá são duas, na verdade tem mais divisões, só que a primeira divisão tem 124 times e a segunda divisão também. E esse é um time da segunda divisão que recruta esses atletas que eram de primeira divisão, porém por mau comportamento e nota a faculdade acaba jogando eles fora. É muito interessante essa série porque, tipo assim, você vê os professores lá cobrando, pô, cara, só vai na aula. Só vai lá. Os caras não iam na aula. Eu lembro que tinha um... Eu não vou lembrar o nome, obviamente, que vocês perceberam que minha memória é complicada. Mas assim, tipo, tinha um cara que era muito bom e algumas vezes eu procurava pra saber se esse cara tinha ido pra algum time, alguma coisa. E era bem legal o técnico, era muito famoso, ele que, né, dava jeito nessa galera. Eles acabaram não ganhando, né? Eu lembro que foi alguma punição, alguma coisa, não é? No último jogo, né? Teve uma briga, acho que. Teve uma briga. Desclassificado. Foi desclassificado. Nossa, é muito bom. Mas se eu não me engano, essa parte que você viu, acho que é a primeira e segunda temporada, só me engano, tem um jogador que chegou na NFL deles. Apenas um. Aqui tem outra série também que fala de quarterback, também na Netflix, que é muito boa. Mas lá você consegue ver, né, a realidade de como que é o esporte, lá, a dedicação deles lá. Nossa, que é a chance deles mudar de vida, né? Com certeza. O esporte é grande. Sinceramente falando, muitos clubes profissionais aqui no Brasil, futebol, não tem primeira estrutura que eles têm lá. Putz, um time assim, ele falou segunda divisão, os caras têm tipo estádio, tá ligado? Lá tem, cara. E é uma cidadezinha pequena, né? Isso, é uma cidadezinha bem pequena, tipo, eu acho que um estádio deve ser maior que um estádio. Estádio pra 40, 50 mil pessoas e lota, né? Aí que tá o detalhe, a paixão deles lá pelo esporte. Gosta, né? Até na verdade isso vem desde o início do futebol americano. O futebol americano nasceu nas universidades, Harvard e mais uma agora que eu esqueci, e aí foi crescendo nas universidades. Por isso que o pessoal curte esses esportes na universidade, porque cresceu ali, né? Então eu tenho um primo meu que mora em Chicago, ele tá num time muito bom, foi campeão estadual, só que é ensino médio, como se fosse ensino médio lá. E mandaram um link para assistir um ao vivo deles, mas é um estádio gigantesco e é colégio, entendeu? É ensino médio, enquanto o pessoal tem uma quadra, eles têm um estádio lá. A TV acompanha. E assim, narrador, várias câmeras no estádio, é incrível, estrutura. Eu vi sim, minha prima foi pra lá, morou 2 anos lá, e ela ia, a família dela tinha um lugar lá no estádio e eles iam acompanhar direto o time do college, ela postava nas redes sociais e tal. Ela chegou a falar pra mim que a torcida dela não torcia pra nenhum time da NFL, eles só torciam pro college. Isso, mas isso explica um pouco que nós brasileiros não temos, que é o bairrismo. Sim. Defender o que é seu, o que é da sua cidade, comunidade, a sua comunidade, né? O americano tem muito disso, né? Desse espírito, né, de defender o que é dele, defender a liberdade americana. Então primeiro eles torcem para onde eles fazem parte, como se fosse nós torcemos para o nosso colégio aqui, qualquer esporte. Infelizmente nossos colégios, né, não tem esse nível, e depois eles defendem por qualquer time da cidade.
Então aqui não seria como nós fôssemos torcer pro Assisense ou pro Vossa no futebol, e a gente acaba torcendo para time de São Paulo. Sim. Sou corintiano. O que eu tenho a ver com o Corinthians? Sim, justamente. É porque para falar, volta na questão de cultura, para falar na escola, você torce quem? Torce pro São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Santos. Torce pro Santos, Neymar, entende? Tem que não gostar de alguém. Não defende o que é dele. Aonde eu estudei, o que eu tenho na minha cidade? Eu tenho um Assis, então eu vou torcer pro Assisense. Seria o certo. Vou torcer pro Real Madrid. O que tem a ver com isso? É pior ainda. A famosa geração Nutella. Cara, Anderson, você é coach, né? Você é coach, que a gente tava conversando aqui e tal, de como foi sua trajetória e tal. Você chegou a jogar? Sim. Na verdade, assim, então eu conheci em 2016, praticamente eu me afundei no futebol americano, eu comecei a acompanhar tudo. E aí foi assim, é o seguinte, lá em Curitiba, minha irmã e meu cunhado, eles fundaram uma escola teológica. Só que era uma escola teológica um pouco diferente, eles queriam trazer ênfases em áreas diversas, não apenas em teologia. E uma das áreas que eles queriam, que em Curitiba o futebol americano é muito forte, tem 3 times da BFA, né, que é a principal liga do Brasil. Em Curitiba tem 3 times, o Crocodiles, o HP e o Brown Spiders. E então eles viram o crescimento do futebol americano lá, chamaram um coach de um time chamado Tigers na época. Então acabei que eu não ia para essa escola, eu fiquei em dúvida, eu ia ou não ia, e eu conheci esse coach lá. E aí, quando eu conversei com esse coach, só de conversar com ele, ele começou a explicar como era o futebol americano, como era jogar o futebol americano. Aí aquela chama acendeu. Eu falei, eu vou para essa escola, eu vou jogar um ano inteiro o futebol americano. Daí eu entrei pro time do Tigers e fui para essa escola, que era em regime internado, 5 dias por semana era lá, e final de semana a gente voltava para casa. Então 6 dias na semana eu treinava futebol americano. Né? Então, e com uma estrutura boa, né? Porque era uma escola privada, então a gente pagava lá e tinha toda a estrutura, campo, bola, só que nós éramos apenas 5 que jogavam futebol americano. Então era um treino muito focado, intenso, e ele chegava no time no sábado, que era o treinamento no sábado de tarde, e continuava treinando com o time. Durante a semana a parte técnica e tática, final de semana tática e aplicação da tática. Né? Então era basicamente isso. Então eu joguei em 2017, eu falo que eu treinei o ano inteiro, né? Eu treinei mais que muita gente que treinou anos na vida, eu treinei em um ano, né? Sim. E esse ano eu acabei jogando 3 jogos num campeonato chamado Copa Sul, que seria praticamente a 3ª divisão do brasileiro, só que é só disputado por times da região sul, Paraná, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul. Nós vencemos 3 jogos e perdemos nossa semifinal para o Pumpkins, lá do Rio Grande do Sul. Mas foi uma experiência... É diferente, né? Absurdo. Por mais que assim, a gente jogou em Presidente Prudente. A gente perdeu lá 28-0, mas a emoção é diferente, a intensidade, você deu tudo de si, você se doou, o time saiu feliz, é isso que importa, sabe? Você tem esse prazer de se esforçar, aquela adrenalina gostosa. Você tem muita adrenalina no jogo, mas tem o prazer de pegar uma bola, às vezes, né, de bloquear, de tomar uma pancada, às vezes, pode ser coisa ruim, mas cara, é tão bom, às vezes você dá uma pancada, tá junto. É diferente, né? Parece que o instinto dentro de você sobe, assim, é diferente, não tem nem explicação, assim, mas é algo, sei lá, às vezes o homem às vezes tem um sentimento de guerreiro dentro dele, e nessas horas esse sentimento vem com tudo, sabe? É uma outra adrenalina. No futebol americano, se a gente for analisar, é muita tática, muita técnica. Muita técnica. Isso, justamente. Ele lembra um pouco o espírito da guerra. O conquistar territórios, que são avanços de jardas, que é o próprio princípio chegar na base do inimigo, que é chegar com a bola na mão, na endzone do outro lado do campo. Então ele é muito, tem esse espírito guerreiro nele, né? Você mover as peças, trocar as peças, é um jogo de xadrez humano, muito bem pensado, né? Muito bem pensado. Eu quero citar o nome do meu coach, é o Lucas Lima, né? Estou até tentando chamar ele para vir dar um cake pra gente, dar um treinamento. Então só agradecer porque realmente ele mudou não só o meu ano, né? Ele me atraiu para estar na escola junto com ele lá, mas ele mudou o meu foco de vida, assim, né? Eu consegui achar o futebol americano como uma ferramenta que realmente para curtir o esporte, mas também como transformadora, né? Para as pessoas, porque muitas pessoas é aquela coisa, a pessoa se sentiu inútil muitas vezes, né? Principalmente eu falei no início a respeito dos gordos e magros, né? Porque muitos gordos muitas vezes são excluídos de rodas, né? Futebol, o gordinho é o último a ser escolhido. É o goleiro. É o goleiro. Então,
ele já está desmotivado. Sim, o futebol americano é um esporte muito democrático, muito inclusivo, né? Onde vai atrair e cada um vai ter sua função, né? Então, acho que esse é o ponto principal, né, do futebol americano. Qualquer um pode jogar, só tá na posição correta. E, cara, vai gostar de qualquer jeito, é muito bacana mesmo. O alto, o baixo, o magro, o gordinho, o forte, o fraco, tem esporte, tem vaga para todo mundo. Isso que é interessante. Isso que é o melhor de tudo. Porque tem que ter muita dedicação também, parte de entender o esporte, né? A parte de inteligência do esporte exige estudo, muito. O estudo exige muito. Porque assim, ele tem muita tática envolvida. Muita tática. Principalmente se quer o head coach, tem que ter a cabeça a milhão ali, né? Pra pensar, por exemplo, a galera que a gente sabe, o foco tá na formação, mas às vezes vai jogar, você fica com a cabeça a milhão, cara, o que a gente vai fazer? Às vezes passa, o que a gente vai fazer agora? Não, essa na verdade é uma adição muito difícil, né? Geralmente, assim, nos times menores, a gente, por não ter esse rádio, coisa do tipo, a gente acaba até delegando na hora do jogo pro quarterback, pro lançador, né? Mas não assim, o lançador vai errar, o técnico vai errar, mas é isso aí. É muita tática, porque você tem que tentar de alguma forma enganar o inimigo. Sim. E de alguma forma você tem que sair livre em algum lugar para você poder receber a bola, né? Ou na jogada de corrida. A gente tem que combinar uma jogada onde a linha ofensiva vai abrir um caminho, então, ou seja, o defensor está aqui, eu tenho que dar um passo para o lado, eu tenho que empurrar ele para cá, para o cara correr com a bola do meu lado. Então, são milímetros às vezes para o cara passar, sabe? Centímetros, o cara ganhar 10 ou 5 jardas, né? Então, é muito preciso. E por isso que exige muito treinamento, porque se o cara correu 2 metros um pouco para frente, e o QB está acostumado a jogar numa posição e o cara está 2 metros para frente, a bola já vai errado, entendeu? Se o QB não viu direito ele correndo um pouco mais para cima, já vai errado a bola. É pura precisão, né? Pura precisão. E assim, eu assistindo o jogo, eu que sou leigo, eu não entendo como são tomadas as decisões ali dentro do jogo. Por exemplo, eu sei que no começo de cada descida, o time prefere sair lançando. Só que quando vai chegando mais perto, chegando terceira, quarta descida, eles preferem ir por terra. Seria isso mais ou menos o pensamento. Quando é que o coach decide qual jogada fazer, qual será a melhor jogada a fazer de acordo ali com a partida? Então, na verdade é ao contrário. É ao contrário. Isso, é que assim, que vai depender do clima do jogo, vai depender se a defesa, principalmente na NFL, existe todo um estudo do teu adversário, então se a defesa é forte ou fraca, né, tem todos esses princípios que você tem que avaliar. Geralmente o que acontece? Eles preferem passe no início. Por quê? Porque são 10 jardas que você tem que avançar. Então o futebol americano funciona assim: a cada 10 jardas você tem mais 4 chances para passar mais 10 jardas. Então você tem 4 tentativas. A primeira, vou tentar 10 jardas direto. 10 jardas são mais ou menos 9 metros, quase 10 metros. Então vou tentar a primeira já avançar 10 jardas. Se eu não conseguir, a segunda, vamos tentar por terra. Então acaba vindo. Não, quer dizer, desculpa. A primeira tentativa geralmente são por terra. Por quê? Quando você lança a bola está no ar. Se a bola está no ar, qualquer um pode pegar. Aí é mais fácil o inimigo pegar. Ou seja, então eu vou entregar a bola para o running back vai segurar e vai tentar correr. Se ele conseguir avançar 3 jardas na primeira, excelente. Porque eu tenho mais 3 jogadas para avançar. Geralmente são mais 2, porque a última eles não tentam. Desespero, né? Porque a última eles não tentam, porque se eles acabam não conseguindo passar a quarta, a linha, as 10 jardas, na quarta tentativa, o adversário pega a bola do ponto onde parou. Se estiver perto da base deles, é complicado. Aí o que eles fazem na quarta jogada, na quarta tentativa? Eles fazem o punch, que é o chute. Então eles chutam a bola, vai lá pro campo inimigo e aí recomeça, só que o time de ataque sai e o defesa entra. Daí que sai aqueles touchdowns absurdos. O cara pega a bola, sai correndo no meio de todo mundo, passa todo mundo e faz sozinho lá no fundo. Então, tipo, você começa tentando correr, se deu certo. Conseguiu avançar, aí vai tudo dependendo da leitura do técnico. Na NFL ainda tem gente lá em cima do estádio, com um radinho, olhando o jogo de cima, porque olhar o jogo de cima é outro nível. Né? Então, vai todo esse estudo. Né? A gente prefere, no Brasil, se corre mais com a bola, por conta da qualidade do recebedor e também dos quarterbacks, de lançar a bola.
E, então por isso que no Brasil se vê mais jogo corrido, porém está se desenhando um jogo mais lançado ultimamente por conta do treinamento. O cara vai evoluindo, né? Então o cara vai tentando lançar, porque é mais bonito pro jogo, o jogo lançado, e você consegue avançar mais jardas, né? No lançamento às vezes consegue lançar 20, 30 jardas no lançamento. Vocês formaram algum lançador bom lá no Captain? Já estão nesse processo de formação? Já chegaram, por exemplo, formar pelo menos 1 ou 2 caras bons por posição lá já? É interessante que de tanto atleta que passou com a gente, amigos, né, podemos falar, há alguns que nos surpreendem, né? Temos o Thiago Brito, que está com a gente, nosso quarterback. Desde o começo, assim, logo depois que começou o Captains, ele chegou, veio, aprendeu, quis jogar de QB, e meio que ele sozinho foi estudando. Eu, no caso, quando eu estava, ensinei um pouco que eu sabia da posição de quarterback, que não é meu forte. Ele sozinho foi ali conversando com outros e desenvolvendo. Hoje, o nosso quarterback principal do time é um professor hoje da posição que ensina os novos atletas que estão chegando. E o que é legal, a gente não para de estudar. Futebol americano não tem fim. É sempre mudando, tem muita coisa para conhecer. Então nós estudamos, os atletas que estão lá, para melhorar tem que evoluir, tem que estudar. Sim. O Thiago está estudando e é um quarterback que tem muito talento pela frente e vai mostrar muito o que ele está aprendendo desse desenvolvimento dele, né? Vai poder mostrar nos jogos. Se Deus quiser, a gente vai conseguir fazer um jogo em Assis aí para mostrar, né? Quantos anos ele tem? O Thiago está novinho, está com uns 28. Vocês são mais novos, né? Não, mas dá pra. Eu tô parado, mas. Tem uns que surpreendem, né? A gente tem o Campana, né? Que ele é um dos. Ele começou com a gente no futebol americano, ele foi morar em São Paulo, tá jogando no São Bernardo Avengers. Ele é um dos líderes da posição dele, né? A gente tem o Felipe também, que jogou com a gente, foi morar em São Paulo, foi jogar, tava jogando no Palmeiras, né, que também jogou com a gente. Então tem alguns atletas que foram para outras cidades que acabaram jogando, né? Outros atletas também, igual o Anderson, que jogaram em alguma cidade, veio jogar com a gente, que veio para acrescentar, né? Mas esses atletas que foram embora, que passou o início um pouquinho com a gente fica muito feliz. Foram formados aqui. Isso, eu não digo a formação completa. Mas uma parte dessa formação foi completada aqui. O contato com ele com o futebol americano inicial foi com esses Captains. Muito bom. Isso eu acho legal, né? Tipo, o cara conheceu o jogo em si com esses Captains. Sim. E até um detalhe assim, do nosso quarterback, o Thiago Brito, ele, comparando com aquilo que eu vi lá em Curitiba, ele é um excelente quarterback. Isso aí, ele tem força no braço, o importante é ter força, precisão, e isso ele demonstra muito, sabe? Quando eu ia a primeira vez treinar, eu falei, caraca, se eu tivesse um quarterback nesse time, nós estava feito, entendeu? Nós tinha ganho para a partida. É uma peça rara. É uma peça rara. É mesmo. É isso que eu falo muito, sabe? Eu fico muito decepcionado. Eu sou um entusiasta do esporte, sinceramente falando. Eu, na faculdade que eu se forma agora, enfim, eu tive que parar, mas voltei lá na FEMA, eu fundei a Atlética, lá, Associação Atlética 19 de outubro. E assim, porque eu sou um cara que eu acho que o ambiente universitário precisa de esporte. Pra mim é um negócio imprescindível. Porque tem gente que, pô, se pega no esporte, consegue se destacar, enfim, ou aprende como você fala, pra levar pra vida. Isso. Uma atividade física, ou enfim, pra qualquer tipo de coisa. E assim, eu sou muito frustrado nesse caso, porque assim, eu acho que tem muita gente boa que, putz, por não ter uma oportunidade, por não, às vezes você pegou um cara que ele não tinha noção do jogo, às vezes nem sabia do jogo em si. Sim. E formou um cara numa posição que é difícil de se formar, é um cara muito bom. Sim. Então assim, eu fico muito frustrado de achar que tem muita gente boa que poderia estar, enfim, em alto nível de esporte, que às vezes por estrutura mesmo em si, né, assim, tá começando muito novo agora, outra vez por não conhecer. Isso principalmente acho por não conhecer, né? Tava deixando passar. Às vezes o cara vai lá treinando um dia e tá falando, putz, cara, que da hora, eu não sou bom no futebol, não sou bom no basquete, não sou bom no vôlei. Esse foi o meu caso, cara. Eu achei muito. Eu faço esporte desde criança, mas assim, eu nunca tinha conhecido, nunca tinha jogado, e eu gostei muito. Só que eu tenho um problema no meu joelho, né? Me limita demais. E eu tô tratando, mas, cara, tenho certeza, depois que tratar, eu vou voltar, porque eu gostei muito do treino que a gente fez.
Eu achei muito legal, cara. Eu acho assim, a galera conhecer, logo quando a gente esse canal, esses Enfoque, o próprio Enfoque Podcast tem pouco tempo de existência, tem uma semana e meia. Uma semana do canal. De existência. E a gente pensando ali nas pessoas que a gente ia chamar pra conversar, acho que foi assim, se não foi o primeiro, foi um dos primeiros que a gente pensou. Eu pensei assim, cara, a gente tem que chamar os caras pra conversar, porque assim, o podcast é focado nas pessoas da cidade, a gente falei, são pessoas da cidade, e como você falou, a gente tem que abraçar o que é nosso, que é daqui. E a gente tem um time de futebol americano. Isso é difícil de ter, assim, provavelmente só nas maiores cidades deve ter. E eu falei, putz, a gente tem que trazer isso, né, pra conversar, pra galera saber como é que é, enfim. Tanto saber do jogo também, que a gente falou muito do jogo aqui em si, né, da cultura do jogo, porque de repente a pessoa se apaixona pelo jogo e pela cultura do jogo em si. Então, eu espero que esse papo, sei lá, deu um tchan na galera aí. Você que tá escutando aí, tá assistindo, dê uma chance pro futebol americano. Às vezes você assiste um jogo, você não entende, você acaba desistindo, mas assiste mais, faz um treino, vem conhecer a gente lá na do PM lá, faz um treino que com certeza vai gostar. E faço um convite para todos, né? Todos são convidados, né? Nosso treino acontece de domingo às 9h30 da manhã na DPM, aberto, não existe valor nenhum, não arrecadamos nada, só ensinamos o futebol americano. Eu chego lá, hein? Eu chego lá no domingo. Vai lá, cara. Você vai gostar. É interessante que por mais que aquela pessoa goste do futebol americano e não queira participar em campo, nós também temos nossa comissão técnica que necessita de profissionais. Sim. Eu quero ajudar, vamos ajudar. Eu quero ensinar o kicker, eu quero mexer com kicker, eu quero mexer com defesa, ataque, né, posição específica, cabe tudo, né? Nós estamos crescendo e cada dia mais precisando de profissionais para ajudar de forma ali voluntária, né? Nós podemos ensinar a ensinar. Isso é mais importante. E uma coisa importante nesse aspecto, na partida em si, são 50 jogadores, tanto em campo, né, como fora, né? Sim. Então nós precisamos de uma organização tremenda. Tá doido. Né? Porque assim, tem que entrar 11 jogadores, aí sai 11, entra outros 11. Sim. Se esses outros 11 não estão preparados, se um tá sem o helmet ou sem o shoulder, cara, já dá aquela bagunça. E a organização, o background, né, a linha de fora do campo é muito importante. Se a linha de fora não funciona, lá dentro do jogo não vai funcionar. Você vai chegar agitado, aí entra um outro no meio, putz, a vida já vai dar errado. Literalmente trabalha em equipe ali, né? Todo mundo tem que estar organizado e focado no que está fazendo. Isso. E senão dá problema. Dá problema mesmo. O cara sem o capacete correndo, cara, já não. E tipo assim, se perdeu o tempo ali, vamos trocar formação, perdeu o tempo, começou, já era. O legal do futebol americano, por mais que aparecendo violento, né? O futebol americano não chega nem perto do que uma luta, né? Que é muito mais. Né? São golpes que cercam a cabeça, que são muito mais perigosos do que o futebol americano, que você está protegido. É um esporte que tem muita regra. Tem coisas básicas que você não pode relar no cara depois de tal ponto, que já é uma falta grave. Se você xingar o árbitro, diferente do futebol normal, é uma falta grave. Gravíssima. Disciplina, né? Só os técnicos, né, em campo podem falar com o árbitro. Então, qualquer coisa, o cara é injetado, não perde aquele jogador, um jogador em campo. Mas aquele cara assim não joga mais. Então é um esporte muito rígido. Tipo, você não pode encostar no juiz. É uma regra rígida. Se você encostar, você tá fora. Tá sujo, né? Para colocar ordem. Imagine aquele número de atletas se dedicando, alterado, querendo ganhar. Já é né? Tem força física envolvida. Se não tivesse uma regra rígida, vira rinha. Existiria, imagina, né? 50 caras pra cada lado. Assim, se você for bem, pelo menos nos jogos que eu assisti, não tem briga. Não tem briga. É muito difícil. Só quando tá assim. Se rola alguma maldade ali, o cara revida, né? Não, a maldade existe assim, na hora nos 3 segundos que a jogada acontece ali, às vezes vai fazer alguma coisa, mas nada
ao ponto de soltar uma briga, né? Porque até Sim. é porque só se existe uma provocação muito forte, ou se o cara comete uma falta, aí o outro vai tentar se defender, tipo uma falta que é antiesportiva, é pegar na face mask do cara. Você não pode segurar. Aí o cara segura, puxa, você vai se defender, né? Mas é muito difícil. Geralmente os árbitros já separam, são cinco árbitros, né? 5 a 7. 5 a 7 árbitros em campo, então todo mundo já separa, porque se continuar a violência, vai tendo falta e vai sendo ejetado todo mundo. E ninguém quer ter. E aí tem jogo, né? E aí pode ser multado pelo time, né? O jogador perde dinheiro também nisso, então eles têm que se controlar também, né? Então, E até que ele falou que não tem lesão, hoje não, né? Sempre tem técnica pra fazer o impacto ali, né? Eu fui lá, tem uma técnica, você não vai de cabeça um com o outro. Você vai cair de qualquer jeito. Também tem que ser uma Você técnica. pode participar desse treino, se eu não me engano, foi o tackle, né, pra derrubar, que é aquele movimento que você segura o cara, Sim. pra você não evitar o avanço dele com a bola, que é o ganho de campo dele, como você derrubar ele, ou pará-lo, né, no avanço dele. Então existe toda a técnica do capacete com equipamento para você não lesionar, né, a coluna, não ter problema. Então tem muita técnica. Existe lesão? Existe, mas são pequenos casos de lesões, inclusive menor do que o futebol ou outros esportes, né, que não tem aquela proteção. Sim. Né? Imagine a pessoa que treina luta. Quanta pancada rola, soco ali, eu acho bacana. Não fui feito para isso. Mas, então o futebol americano, por mais que seja, você está protegido. Sim. Então todo mundo pode ter a oportunidade de conhecer o futebol americano. O Assis Cap está de portas abertas, né? Eu, o Anderson, lá vamos receber todo mundo e ensinamos o futebol americano. Vamos continuar ensinando o futebol americano e ver o time crescer, né? Eu espero que daqui a um tempo, infelizmente vai demorar um pouquinho mais por causa da pandemia, mas espero que a gente troque uma ideia depois, aí já pra gente trocar uma ideia como que foi a experiência no Campeonato Paulista. Com certeza. A experiência, tipo assim, como foram fazer os jogos, a logística de ir, jogadores. Eu acho que assim, vai ser uma experiência pra vocês que estão pegando ali, né? Principalmente o Rafael que tá pegando lá de trás. E tipo, você levar um time a participar do campeonato que é grande, é um campeonato grande, tem uma responsabilidade, né? Porque pra participar do campeonato vocês têm que ter muita responsabilidade em relação a, porque assim, por exemplo, creio eu que você não pode ficar dando WO, que são coisas assim importantíssimas, né? Então, pô, é uma responsabilidade muito grande. Existe um contrato, né, com a Federação Paulista, que você tem que cumprir todas aquelas exigências, né? Existe até uma taxa de inscrição que é muito alta, que nós, né, conseguimos fazer nossa inscrição, cada atleta paga, existe um site que controla tudo isso, né? O atleta e tal, até para a questão de transferência de jogador, que começa a ter disputa, né? De título, então começa a ficar preocupado dos times maiores não destruírem os times menores na questão de catar os jogadores. Então é legal que isso, e a liga, né, ela se defende muito. E que todos os times cresçam juntos e formem jogadores, né? A filosofia essa correta, liga, né? ela é privada ou uma liga pública também, federação? Como é que é? é uma agremiação também. Uma agremiação também. Como se fosse o futebol normal. Sim. Né? Na verdade, o privado, eu digo assim, o privado seria assim, o essencial por conta de uma cultura do futebol, por conta do investimento. É mais por conta do dinheiro, você não destruir o menor, né? Você quer pegar, que nem o Corinthians. Eu sou do Paraná, eu trouxe pro Paraná, né, eu tenho o Curitiba lá, tenho o Atlético. São times no Brasileirão pequenos. Então lá, o Corinthians e o Palmeiras vão lá, pegam os jogadores os melhores e levam para São Paulo, entendeu? Sim. E aí acaba o quê? A gente acaba nunca vendo um time desse sendo campeão, ou quando tipo o Atlético campeão sul-americano. Pô, aquilo foi um evento em Curitiba, entendeu? Aquilo é uma raridade acontecer. Então... E aconteceu nesse ano, é isso que você está falando. Ganhou a Copa do Brasil no ano passado, esse ano já se formou o time. Então, e para cuidar dessa questão, porque assim, a gente fala, quando tem uma estrutura, uma liga já formada e organizada pelos clubes, lá nos Estados Unidos é franquia, né? É diferente. Mas quando tem uma liga criada pelos clubes, defende justamente esses princípios, né, de pegar uma igualdade ali, sempre querer fomentar a prática do esporte, a competição e tudo mais. Quando chegar num patamar acima, quando chegar a vender direito de televisão, direito de imagem e tal, quando começar a profissionalizar, não sei se vai demorar muito ou não. Espero.
Quando chegar nesse ponto, vai estar no mesmo princípio que é adotado, que assim, é a igualdade entre os times? Vai querer distribuir a renda ali da TV por igual, será? Por exemplo, para quem participa o Paulista, o time do Corinthians vai receber muito dinheiro e o time do Captains vai receber pouco dinheiro, pelo menos para se manter, porque é o mínimo, né, que tem que para se manter numa disputa sadia ali de competição. O que é interessante, como o esporte está crescendo, está começando, o campeonato está dividido em três níveis: o Série Diamante, Série Ouro, Série Prata. Nós, o primeiro campeonato nosso, iniciamos na Série Prata. A partir da experiência nossa, a gente vai subir para a Série Ouro, o degrauzinho, e Série Diamante, que são os principais times que já têm muitos anos de experiência já. Sim. E o que é legal, cada um tem o seu projeto desses times maiores sendo desenvolvido na cidade com parceria com a prefeitura local, com patrocínio, né? E eles acabam tendo toda essa arrecadação devolvendo para o time em forma de conhecimento, técnica e até ação social. Então você tem uns exemplos aí de alguns times que ninguém enriquece no futebol americano. Isso é um sonho, não dá. Todos ali estão trabalhando no futebol americano, um ou outro, alguns têm um benefício, um salário, porque estão se dedicando exclusivamente ao futebol americano, né? Então é interessante esse negócio, porque o cara acaba se apaixonando, se dedicando tanto, e tem time que cresceu tanto que ele precisa daquela estrutura. Sim, e temos um caso, que é um presidente que era o presidente do Wilders, né, que foi, acho que, bicampeão paulista, que ele foi contratado por um time de futebol para atuar na parte técnica devido ao seu alto conhecimento em gestão. Legal. Isso é muito importante. Conseguiu levar um time de futebol americano ali pequeno a um nível de estrutura, né? Se eu não me engano, eles estão hoje, esse ano, com uns 200 mil mensais de verba, né? Tá gigante. É um time gigante, né? Com toda a estrutura, tudo. Então, ele é um exemplo de que pessoas que trabalham também do lado de administração, né, na gestão do futebol americano, acabam indo para outro esporte. Sim. Pelo trabalho que fez, pelo trabalho que foi. Eu não me lembro o nome do time que ele foi, mas é muito interessante isso. Não queria falar nada, que bons gestores ultimamente está difícil de achar, né? Nas equipes profissionais aí, né? Eu suspeito para falar, porque tá difícil. E assim, quando tiver o Campeonato Paulista, vai ter jogo aqui em Assis? Vai. Do Captains? Sim, é o nosso sonho, né? Interessante pra galera acompanhar, né? O primeiro jogo que nós tivemos foi um amistoso com o Presidente Prudente Thunders, que é um time já, se não me engano, 7 ou 8 anos já jogando, né, na categoria. Um time forte. Nós fizemos um jogo que nós perdemos, mas jogamos. Nós tínhamos um time em campo. Mas perdemos, mas ganhamos, né? Aquele jogo, cara, jogaram, entraram e jogaram. Não importa a derrota. Sim. E estávamos agora preparados para jogar contra times já mais experientes, que é a gente jogar com o São Paulo Monster, o time de escola do Monster, que não é ligado ao futebol, futebol clube. É só devido ao nome da cidade. Mas é lá da cidade de São Paulo. São Paulo. Tá. A gente ia jogar também com o São Bernardo, o Corsários, ABC Corsários, da região do ABC. E o outro time, se eu não me engano, não me lembro do time. Se era o Aré? Não lembro também. Eu não lembro do outro time. Não, acho que não era. Agora esqueci também. Esqueci o nome do adversário também. Mas na teoria era para ter acontecido o jogo há um tempo, certo? Já, mais tempo. Então faz tempo. Então já era o jogo, dá pra pegar, porque já era para ter acontecido atrás. Nós queremos, quando tiver a oportunidade de fazer jogo em Assis, vamos tentar fazer o que o americano faz. Isso. Que é um show business. Então queremos botar uma banda de rock, né? Botar um DJ, fazer o que a torcida aí inteirar, poder levar a família, ter um espaço kids, né? Não ser simplesmente um jogo, vou assistir e vou embora. Sim. Eu quero que o torcedor
nosso tem a experiência de que eu pude presenciar nos Estados Unidos. Que ele ia antes no local do jogo, ele tem experiência ali no local da sua família, poder beber, comer, ter um consumo, né? Se preparar para de repente ver um espetáculo que é o jogo de futebol americano. Caramba, muito bacana esse projeto, hein? Principalmente na parte Gostei. de comer ali, de bola. Como é que você vai estar jogando lá? Inclusive, Esse eu preciso de locutor, se vocês quiserem estar treinando. Ó, eu vou ser sincero, eu falei, sou entusiasta do esporte. Assim, pra mim, quem puder ajudar, nossa. Isso é um prazer enorme, né, cara? Eu gosto muito. Assim, eu não consigo, obviamente, acompanhar todos, enfim, falta de tempo. Sim. Gosto de todos, mas ainda mais sendo da cidade, eu acho muito legal. Eu, assim, desde sempre, desde quando eu conheci o time pelo Terra, pelo Guilherme, assim, primeiro que ele era aficionado no time. Nossa senhora. Sempre falou muito e muito bem. Pra quem não conhece o Terra é um gigante de 1,5 m, pesado, com seus 45 quilos, molhado. E que ele é o nosso running back. Ele corre muito bem, com essa estatura dele, com essa velocidade dele, catar ele correndo é difícil. É mesmo? O bicho corre grandes e. Quem que cata o moleque correndo? Aí tá aquele negócio, o grande não tem a mesma mobilidade do pequeno, aí que entra aquela parada da inclusão. Isso, E ele desde sempre falando, putz, eu sempre falei assim, nossa, cara, que negócio da hora. Em algum momento eu e ele, porque ele era diretor de esportes da Atlética, em algum momento a gente já conversou, assim, a época em que eu era presidente da Atlética, a gente já conversou alguma coisa, tipo, vamos tentar fazer alguma coisa junto, porque daí a gente consegue pegar a galera do curso de Direito, que é a nossa Atlética, tipo, levar a galera pra treinar e fazer algo em torno que fosse pra gente jogar um campeonato, alguma coisa, porque a vantagem também tem campeonato universitário. Existe. E assim, fazer o Captain jogar um campeonato universitário através da Atlética e do mesmo jeito o pessoal que joga pela Atlética jogar um campeonato pelo Captains. Mas enfim, eu acabei, infelizmente, por uma condição financeira, tive que sair da faculdade, enfim. O pessoal, não sei como está hoje a Atlética lá, espero que seja bem. Pandemia atrasou todo mundo, né? É assim, complicado. Mas era uma coisa que o Terra me trouxe, desde sempre ele gosta muito do esporte, gosta muito do time, e eu acho muito legal, acho muito legal a gente comprar isso também do time da cidade. Pô, vamos comprar o time da cidade, vamos lá, quando tiver jogo, vamos torcer pro time da cidade. Isso, fazer um evento mesmo. Um exemplo forte disso no Brasil é o Timbó Rex, né, no Santa Catarina. É uma cidade de 50 mil habitantes. Timbó, só pra quem não sabe, Timbó é uma cidade. Que é difícil a pronúncia, a gente não conhece, é de Santa Catarina. É perto de Blumenau, né, que é famosa por causa do Oktoberfest. E a cidade abraçou a estrutura que eles têm lá, o apoio da prefeitura que eles têm lá, das empresas. Tem muitas empresas em Santa Catarina que apoiam o time, então eles conseguem atrair jogadores muito fácil, a estrutura que eles têm é muito boa e, cara, enche todos os jogos, enche o estádio e Nossa, muito bonito. Eu vou assimilar, não sei se vocês pegaram, a época do auge do Conte Basquete. Justamente, eu queria lá atrás ter entrado no gancho na hora que eu falei do apoio da prefeitura, agora também que a gente falou que se vai ter jogo aqui em Assis, porque a gente teve um investimento muito forte no Conte, no basquete, né, que, e era uma febre na cidade, lotava, o Jairão lá lotava, 8 mil pessoas para assistir o basquete, e foi campeão paulista da primeira divisão, né. Então, o Assis Basquete, eu posso enganar. Hoje tá disputando, né? Não, mas ele foi membro fundador do NBB. O Conte, né? Na época, ele foi fundador do NBB. Aí eu não lembro se ele jogou, quantas temporadas chegou a jogar, mas aí, infelizmente, daí. Sim, mas o interessante é que a cidade abraçou o esporte. Sim. Coisa que tinha que ser feita em outras modalidades. Não no futebol americano, né? Agora. Não, estou falando do passado. Né? Por que nós não damos valores, não acompanhamos atletas nossos que são campeões até fora do país, de Muay Thai? Temos vários, né? Temos campeões de Muay Thai, temos atletas de outros esportes que já se destacaram em corrida, né? O time de vôlei, o time de basquete, que já foi citado, até o time de futebol, o Boston, o Assisense. A gente inclui isso, mais zoava os times nos nossos locais do que apoiava.
Eu nunca fui assistir um Vossen versus Cisense, um derby, um clássico, aqui, né? Mas porque no horário do jogo eu tô dando treino. Sim. Né? Então essa é a desculpa, brinco, mas eu tô dando treino. Mas nós temos que apoiar o que é nosso. É fundamental, né? Por que não? Por que eu vou torcer? Eu vou ajudar quem é de fora. Vou comprar um sócio torcedor do Bahia. O que eu tenho a ver com o Bahia? Por exemplo, que eu penso assim. Até com o próprio time aqui de São Paulo, Corinthians, São Paulo. Sim, eu sou corintiano, eu sou palmeirense, mas tudo bem, mas você não jogou no estádio, né? Acho que é essa O meu sonho é no estádio, assistir um jogo lá no estádio. Eu ia fazer isso esse ano, mas aí veio a pandemia e acabou com o meu sonho por enquanto. Eu não dei sorte, esse ano eu ia acompanhar o Cisense que estava na Copinha, né? Da Copa São Paulo. Mas eu estava trabalhando no horário, eu sou funcionário público do Paraguaçu. Aí meu horário meio que não batia com a hora que ia começar o jogo ou com a hora que ia terminar o jogo. Então eu fiquei meio frustrado, porque foi acho que a CIS aqui, a Marília, tinha um time, acho que era Esporte. Tinha o Esporte, eu assisti esse jogo aqui. Vocês ganhou do Esporte, inclusive. Aí tipo assim, era uma oportunidade que eu queria ver, porque é uma coisa nova, né? O Assis ter recebido essa Copa São Paulo. Sim. E eu queria ter ver, infelizmente não vi. Só que mesmo vendo alguns flashes assim, fotos que o pessoal tirava, não tinha tanta torcida. O time da cidade, uma competição diferente, difícil de ter. Mas justamente aquele negócio que ele falou, o projeto dele é muito bom e assim, eu acho que, cara, vai ter sucesso e eu acho que pode chegar também no mesmo tamanho que chegou o Conte Assis naquela época, porque ele faz um negócio diferente, né? É o evento em si, ter a banda de rock, DJ, barraquinha de fast food, de bebida, espaço para a família. É isso que precisa, na verdade. Porque por que alguém vai sair de casa hoje para assistir já o futebol americano, que não é tão popular? Pegando a referência do basquete, ele foi um esporte popular no Brasil, mas ele é essencialmente americano, norte-americano, né? Muito forte lá. E aqui não tem 1% do que é lá, o show que é lá. Zero. Os intervalos de cada quarto lá, tem DJ no show. A experiência dos caras que entram lá na quadra e fazem arremesso no meio da quadra, aí ganha alguma coisa. É um show. É justamente essa pegada que tem que ser feita. Tem que fazer o pessoal sair de casa para ir acompanhar. Porque senão fica difícil. E esse projeto é muito bom. Eu, particularmente, gostei demais. Estamos na luta, né? Estamos batalhando, conseguindo para isso, dedicando o tempo que nós temos família, temos a profissão. Sim. E o que sobra ali a gente tenta melhorar o projeto e formar atleta. E o que é bacana, né? Uma coisa que eu quero realmente não é mudar a vida daquela pessoa através do futebol americano. Porque a minha vida, acho que a do Anderson, mudou com o futebol americano. Totalmente. Com amor ao esporte, deu uma visão, uma coisa. Porque é meio que quando você entra para um esporte, você vê um caminho que você vai se dedicar a ele e te ajuda muito na vida. Sim. Então, o que falta para muitos jovens hoje na nossa cidade, inclusive no nosso país, é aquela dedicação a alguma coisa que vai lhe mostrar um caminho correto. Sim. Então o esporte ele é fácil porque ele é recreativo, ele é emocionante, ele tem a disputa, ele é competitivo. Então eu acho que eu tenho que mudar a vida. E eu tenho certeza que eu já mudei a vida, o Anderson, a nossa diretoria, já mudou a vida de alguém. Isso eu tenho certeza. Muito bacana, cara. Nossa, só tenho que agradecer esse papo. Eu acho que assim, eu tô num papo legal pra gente conversar, lembrar. Eu não deixei o Anderson falar muito. E assim, eu acho que é muito legal pra galera que assim, primeiro, sobre como funciona o Captains. O cara, a gente brincou no começo, desde gordinho ao magrinho, pode ir lá, pode treinar. É um esporte, como a gente conversou também, muito legal. O esporte americano é um esporte muito legal pra quem gosta de tática, de técnica, assim, um esporte muito legal. Acho que vai ganhar bastante. E vou ser sincero, até aqui no vídeo mesmo, tudo que assim, for possível de divulgação, que vocês possam e tudo mais, me manda. A gente, através do blog, a gente normalmente faz um quadro chamado Giro de Notícias, que a gente pega todas as notícias da semana anterior e solta na segunda-feira
pra galera. Então, por exemplo assim, a gente vai jogar tal dia, a gente jogou tal dia. Nos vídeos de notícias, a gente tenta agregar isso. O Captain jogou em tal lugar, foi tal resultado, tal. Eu acho que é um motivo legal a gente ajudar, porque o nome do nosso canal é Assis em Foco. Justamente. E o Assis em Foco é o Assis Captains, cara. Então. E lembrando, temos que dar valor que é nosso. Sim, exatamente. O podcast do Assis em Foco. Também. É nosso. Sim, foi esse o pensamento. Aqui a gente quer falar, porque, desde assim, a gente já produzia conteúdo antes para nossos direitos, né? A gente já produzia conteúdo jurídico antes, mas mais nacional. Aí a gente sentiu a necessidade de, primeiro, criar um conteúdo jurídico informativo da cidade, afinal a gente tem muitos embrólios jurídicos, enfim. A gente começou, inclusive, apresentando uma explicação do que estava acontecendo no caso dos postos de gasolina, que, enfim, vão ser reintegrados lá, a prefeitura vai tomar posse de volta deles. E diz que para as pessoas com uma linguagem que elas pudessem entender o que está acontecendo. E ao mesmo tempo a gente entende que tem muita gente de Assis para falar muita coisa legal. A gente tem pessoas aqui na cidade que tem muita coisa legal para falar. Bacana. Então assim, a gente está pegando todo tipo aí de... É bem eclético. Bem eclético. A gente quer pegar... já pegamos o Lanchonete, personagem da cidade. Agora estamos com vocês, sai essa semana de vocês. Ontem a gente já gravou com o Muniz. Com o Marcelo Muniz, ele é um homem trans. E assim, tinha muita coisa pra falar. O dele vai sair depois de vocês. Então quem tá vendo aqui, na próxima semana vai sair. Então assim, amanhã a gente vai conversar com o Éder lá da Penzi, que é um cara empreendedor nato, enfim. A gente já quer também conversar com o pessoal mais da política também, né, pra saber. E a nossa conversa é isso, tipo, não é nada técnico, nada... Sem pauta, igual a gente fez hoje, né? É um bate-papo, não é nenhuma entrevista, igual a gente gosta de falar, deixar bem claro, não é uma entrevista, aquela pergunta e resposta engessado, sabe? É um negócio que a gente pode discutir, conversar bacana, explicar de tudo. Tirar as dúvidas, né? Exatamente. O pessoal fica às vezes, não sei, não sabe onde buscar, né? E a resposta. É um meio de levar uma informação, né? Isso, com certeza. E é interessante, eu dou meus parabéns para vocês. É um excelente trabalho e eu sempre senti necessidade de conhecer mais um pouco de Assis. É difícil hoje, na mídia que a gente tem, né, mais hoje online, é difícil ser muito focado em algumas coisas, geralmente parte política. Essa civilização hoje acaba ocupando muito espaço. Sim. E coisas boas, produtivas que temos na cidade não são mostradas, né, não são conhecidas. Passa despercebido. Né? Infelizmente. E esse projeto vocês estão de parabéns. Desejo o maior conhecimento, o maior número de telespectadores para conhecer, né, que dê tudo certo e eu vou ser como se fala, um telespectador assíduo aí, conhecer um pouco. Muito obrigado. Nossa, O maior agradecimento fica por ter vindo aqui, porque o maior apoio que vocês poderiam ter dado pra gente no começo, acho que nem conhecia um canal, eu imagino, foi ter vindo aqui, não sei, às cegas talvez, e deu esse apoio pra gente poder fazer esse podcast. Fechou. O melhor agradecimento que a gente podia ter dado. Valeu mesmo. Cara, valeu, Rafael, muito obrigado pelo papo. Valeu, Anderson. Vamos jogar com a gente lá. Todo mundo convidado, viu? Vamos lá conhecer o futebol americano na DPM de domingo, 9h30 da manhã. Eu e o irmão estamos lá para ensinar o futebol americano. É isso aí, pessoal. Vai lá, você, cara, independente da sua forma física, do seu estado aí, idade, como eles já falaram, eles conheceram o futebol americano depois de muito mais velhos. Então não precisa ser achar que eu sou muito velho para conhecer. É uma nova oportunidade que está surgindo para vocês aí. Parabéns pelo projeto. Sim, cara, certeza que vai ser vencedor em tudo que vocês imaginam para ele, tanto formação quanto disputar partidas, campeonatos. Tenho certeza que vai ser sucesso. E é isso aí, pessoal. A gente fica por aqui. Até o próximo Em Foco Podcast. Valeu!